Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar? Vamos entregar esta reunião ao Senhor Jesus. Ele é aquele que nos ensina, é aquele que nos encoraja. Senhor Jesus é aquele que nos prepara para este tempo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos onde você está. Pai, na autoridade que é do seu nome, ô Jesus amado. Aqui nós colocamos, ó Pai, diante de mais um ensinamento, de mais uma aula. Senhor, e hoje nós vamos aprender algo tremendo, que é sobre a sua armadura. Jesus, quantas vezes nós achamos que sabemos, mas tem tantas pérolas, ó Pai, que nós devemos buscar conhecimento. Senhor, que hoje seja divisor de águas na vida de pessoas, sobre como se trata, Senhor Jesus, da armadura de Efésios 6. Espírito Santo, venha nos trazer os códigos celestiais, trazendo a revelação, ó Pai, do entendimento da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, aqui, ser cheio de entendimento e da capacidade, ó Deus, que vem do alto. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Nos ensina aquilo que precisa ser ensinado. Nos capacita, Jesus, aquilo que precisa ser capacitado. Senhor, meu Deus, eu quero declarar aqui nessa noite que cada um que receber desse entendimento, ó Pai, que possa ser, ó Pai, uma mola propulsora, aquele que vai, ó Pai, expandir o conhecimento das armaduras de Efésios 6. Pai, porque esse treinamento não é do pastor Jackson, esse treinamento não é do ministério, mas esse entendimento, ó Pai, é aquilo que vem do Senhor e precisa ser alcançado várias pessoas. Jesus, que cada um aqui possa ser designado, ó Pai, para receber e entender essa palavra e multiplicar. Eu declaro que cada um aqui seja multiplicador, ó Pai, desse entendimento. Eu quero declarar, Jesus, que cada pessoa aqui seja habilitada para fazer e cumprir aquilo que o Senhor tem colocado como missão dela. Jesus, e que o entendimento de Efésios 6, ó Pai, venha entrar num alinhamento profundo, e quando ela deparar, Senhor Jesus, com este capítulo, Jesus, que venha um entendimento profundo do que significa isso. Jesus, eu selo agora toda a internet, eu selo agora todo o sistema de Wi-Fi, eu selo agora, Senhor Jesus, a cada lar, a cada pessoa que está agora debaixo desse treinamento, a cada aluno, Senhor Jesus, seja coberto agora no seu sangue. Cuida, Senhor Jesus, dos bens, cuida de cada situação, cuida, Jesus, de cada pessoa, Senhor Jesus, que está recebendo essas informações. Levanta um domo de fogo, uma proteção sobre essa casa, sobre este lar, e tudo quanto pertence ao meu irmão, seja selado no sangue do Cordeiro agora. Espírito Santo de Deus, fala em cada vida, abra-se o entendimento. Nós desligamos agora da corte deste ambiente e nos conectamos agora na corte celestial. Nós entramos, ó Pai, no lugar de entendimento, no lugar de aprendizado, no lugar de ensinamento. Senhor, e que o Senhor Jesus possa nos ensinar. Amarre a minha alma com as cordas do seu amor. Não permita nada que venha a ser ministrado hoje, venha de mim. Mas o Senhor usa a minha boca. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor venha usar a minha boca para ensinar, para falar e para trazer, para transmitir aquilo que o reino quer que seja transmitindo nessa noite. Senhor, nos ensina. Somos carentes, ó Pai, do entendimento. Quero declarar que venha maná fresco do céu. Revelação fresca, entendimento fresco, para que nós possamos crescer na boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Você que está com a sua Bíblia aí, abra lá em Efésios, capítulo 6. É um texto bem comprido. Tem pessoas que já costumam ler a apostila antes, né? Se você já leu, parabéns. Se você não leu, nós vamos ler junto. Vamos ter bastante conhecimento e bastante entendimento sobre o que é esse texto de Efésios 6. Quem já está na Global há um tempo, vê que antes de nós entrarmos em qualquer batalha, a gente já se reveste. Já pedimos, Senhor, reveste sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, e nós entramos. Só que nós, como cristão, o que acontece? Muitas vezes, nós fazemos simplesmente uma oração repetitiva. Vemos pessoas fazendo, vemos os apóstolos fazendo, mas nós não entendemos exatamente o que quer dizer. E hoje, de uma forma profunda,
dentro do seu ministério, você que tem um chamado de libertador, você que tem um chamado de intercessor, você que tem um chamado de cura, você vai entender profundamente como que essas armaduras é eficazes para as guerras que nós entramos todos os dias. Glória a Deus. Abriu sua Bíblia, Efésios 10, 6, capítulo 10. Aleluia. O apóstolo Paulo chega dizendo assim: fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades das trevas, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais da maldade. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permaneçam inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham firme, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que eu, ao falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne o conhecimento e o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador, presos em correntes. Orem para que, permanecendo nele, fale nele com coragem, como assim me cumpre fazer. Vocês já tinham prestado atenção nesse texto, como é forte? Quando você começa a ler, não de uma forma passada, como a gente está acostumado, mas a gente começa a tirar alguns pontos, né? Alguma situação. Você vê que o apóstolo Paulo, quando ele começa a dizer, ele começa nos falando o seguinte: fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Existe um poder de fortaleza da parte do Senhor. Eu comecei uma live todas as segundas-feiras, às 11 horas da noite. Essa live eu falo dos 7 Espíritos de Deus, né? A menorá, quem conhece a menorá? A menorá são sete abinhas, né? 7 bracinhos. O primeiro é o Espírito do Senhor. Meus irmãos, eu estava tão chapado da presença na segunda, que eu comecei a live, eu abri a live, daí eu comecei a voltar em si já no meio da live. Mas eu estava muito chapado da presença na primeira live, foi tremendo. Amém? Mas voltando aqui. A segunda é a sabedoria, a terceira é o espírito de conselho, a quarta é o quinto, né? O quinto é o espírito de fortaleza. Existe uma fortaleza da parte do Senhor. Eu não vou entrar muito em detalhe, que depois você entra lá na live e a gente vamos falar sobre esse espírito de fortaleza. Amém? Porque o assunto hoje é longo, e senão a gente vai perder muito. O tempo é curto, né? Mas é interessante que o Paulo ele começa dizendo: fortaleça no Senhor. Existe uma fortaleza da parte do Senhor que é primordial. Nós fortalecemos dessa presença e vestir de toda a armadura para que nós ficamos firmes contra todas e qualquer astúcia ou cilada do diabo. Quando essa aula hoje, a gente vai falar muito do inferno. Meus irmãos, eu quero abrir meu coração aqui com vocês, amém? Vocês são maduros e nós somos poderosos. Nós temos sobre nós a unção do Senhor. E nós vamos entender essa capacidade que nós temos. O que a igreja precisa parar
é de ficar dando crédito para inimigo, é de ficar dando crédito para Satanás. Na questão que a gente começa a ministrar algumas pessoas, começa a mentorar algumas pessoas, começa a ensinar, e é 99,9% das pessoas que chegam assim, pastor, eu estou sendo bombardeado, Satanás está atacando isso, Satanás está atacando aquilo, Satanás está atacando aquilo outro. Meus irmãos, Satanás ataca quando você não conhece a quem você serve. Ô pastor, mas daí não existe retaliação? Existe, tem. Só que isso não pode te amedrontar, isso não pode paralisar ou você fazer com que dá glória para ele. Eu gosto de comparar o reino espiritual com o seguinte: vamos imaginar um cachorro que seja veloz, um cachorro bravo, bruto, um pitbull, por exemplo. O pitbull, ele é um cachorro que ele vai atacar, tá? Tô sendo aqui, contando, sendo metáfora para vocês poderem entender, tá? O pitbull, ele vai te atacar se você demonstrar medo. Mas se você demonstrar coragem, se a hora que ele vir te atacar, você ir para frente, para cima, tô falando no mundo espiritual, ele tem medo. Porque como que o cachorro funciona é o seguinte, o cachorro ele vai atacar você, ele vai porque ele quer que você corra, ele quer. Mas quando você vira e você mostra que você tem autoridade, ele já não entende mais aquilo lá e ele vai correr. Ele não vai querer atacar. Tô sendo ilustrativo, tá? Não tô falando para você ficar brincando com o cachorro, não. Mas tô falando que no mundo espiritual, o inferno, ele tá acostumado de toda cilada que ele levantar contra você, de toda vez que ele levantar alguma coisa, você dá crédito para ele. Mais uma vez, Satanás me atacou. Mais uma vez, Satanás está me perseguindo isso. Nossa, eu tô orando, eu tô dormindo, eu tô sonhando, e eu tô tendo guerra com isso, eu tô tendo a guerra com aquilo outro. Meus irmãos, entenda o seguinte: você tem autoridade sobre o inimigo. Se ele se levantou, você vai ter que se levantar maior do que ele. Você não tem que se intimidar com aquilo que ele está te apresentando. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E ele vai agir aonde você vai ser vulnerável. Então, dentro desse contexto hoje, de revestir a armadura do Senhor, você vai entender que dentro de você tem uma capacidade da parte do Senhor que não é para você ficar dando lugar ou dando conversa para inimigo, para Satanás, para demônio. Nós temos que ter uma outra mentalidade, nós temos que ter outra visão, nós temos que ter outro discernimento. Você vai fazer a libertação dentro da tua igreja, demônio manifestou ali, você não tem que ficar papeando com ele, não, é mandar embora, é renunciar aquilo que precisa renunciar da vida da pessoa, é começar a cortar aquilo, é passar a brecha, é fazer, confessar aquilo que está ali e mandar embora. Esse negócio de ficar entrevistando quem é você, aonde você está, o que você está fazendo, o que você quer, meu irmão, isso daí é o que ele quer, palco. Ele quer palco dentro da igreja, ele quer palco na sua vida, e ele quer que você, de uma certa maneira, mostre que ele está fazendo alguma coisa. E quando eu cito do exemplo do cachorro, quando ele vem te atacar, e você se vira para ele e fala que não, e mostra que você é mais valente, meu irmão, ele vai fugir. Escreva isso daí. O valente só é valente até um outro valente chegar. Satanás, ele só vai pintar, bordar e fazer ruaça na sua casa, na sua família, na sua finança, onde você está, até você se posicionar como valente. Porque a hora que você se posicionar como valente, não tem espaço para ele. Vocês que têm visão aberta, vocês que vivem nas regiões celestiais, guerreando, meus irmãos, não dá brecha para Satanás. Quem tem visão aberta vai enxergar dos dois lados, vai tanto enxergar demônio quanto enxergar os anjos da parte do Senhor. Agora, você que está com essa visão aberta, por favor, não fique dando lugar para Satanás, fica batendo papo. Chegou um ser espiritual da maldade aqui, começou a conversar comigo. Você vai conversar com o capeta? Você não tem que conversar com o capeta, não. Você tem que mandar embora. Tem pessoas que estão sendo enlabriada, alguma coisa assim, né? Não usa essa palavra. Mas Satanás está enganando ele. Então temos que ser maduro. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar que dentro dessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que o mundo do inferno tem, o poder sobre o mundo das trevas tem. Mas eu já quero começar com uma responsabilidade espiritual aqui, já te advertir você nessa questão que não dê lugar para o inimigo.
Não dê lugar para o inimigo, não dê brecha. Ah, estou sendo perseguido. Retaliação, você vai sofrer. Ele vai se levantar de uma maneira, ele vai levantar de outra, mas você não pode baixar a guarda e muito menos deixar com que isso venha afligir sua vida. Você é valente. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Vistam de toda a armadura de Deus para que vocês ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Se você está desfalecendo é porque você não está firme. É aquilo que nós acabamos de falar. A nossa luta não é contra a pessoa, nossa luta não é contra seu cônjuge, nossa luta não é contra sua esposa, nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os poderes e autoridades das trevas, dominadores deste mundo. Amém? Sobre os poderes, contra as forças espirituais da maldade. A nossa guerra não é nesse plano, mas a nossa guerra, ela entra num plano espiritual. A nossa guerra é lá em cima. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o espírito é pronto. E o nosso espírito é aquele que guerreia. Quando nós nos revestimos das armaduras, é o nosso espírito que está revestindo disso daí. E a armadura é o próprio poder de Deus. É o próprio poder de Deus que nós estamos nos vestindo. Aleluia. Nós vamos falar de tudo, nós vamos falar o significado de cada um, o que é o cinto da verdade, o que é a couraça, o que é os pés calçados com a prontidão do evangelho. Vamos falar sobre o escudo. Vamos falar muito sobre o que são essas setas que o inferno ataca a nossa vida constantemente. Amém? Lembra que a gente falou muito, teve uma aula poderosa sobre a gente orar em espírito. Aqui está falando, fortaleça no Senhor, vistam da armadura do Senhor e orem em espírito em todas as ocasiões. Faz parte da nossa guerra, faz parte do ambiente onde a gente está, orar em espírito. Ter esse momento de oração em línguas, orar com oração de súplica, falando sobre isso também. Amém? Estou só dando uma recapitulada. Tendo isso em mente, que esteja atentos e persevere em oração por todos. Quando se trata de todos nós, oramos um pelos outros. E Paulo vai falar também, num grau assim, pedindo a oração da igreja. Orem por mim. Ore para mim porque eu anuncio o evangelho. Ore por mim para que eu não fuja daquilo que o Senhor está me ensinando. Eu sou embaixador, eu me coloquei diante do Senhor, eu me coloquei presos a correntes do evangelho. Não é por ser escravidão, mas quando ele fala que ele se colocou preso às correntes do evangelho, é que ele não quer sair daquilo que o Senhor colocou para ele como conhecimento, amém? E ore para que permaneça nele, para que fale com coragem, e cumpre aquilo que ele tem para fazer. Glória a Deus. Quando Paulo ele começa a nos ensinar sobre isso, só dá uma introdução a respeito dessa aula. O cinturão da verdade. A verdade ela é essencial para a nossa vida cristã. Nós temos que mantermos nós na verdade. Nós não pode ser uma pessoa que fala mentira, que prega mentira. Nós temos que ser uma pessoa que literalmente vive na verdade. A verdade, ele é o cinturão. Tanto que é que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar, ele vai falar primeiro do cinturão. Quando você perde o cinturão da verdade, praticamente você já vai perder 4 armas ali. Você vai perder a couraça da justiça, porque a couraça da justiça apoia em cima do cinturão. E o cinturão é onde você coloca o seu escudo, é onde você tem o encaixe do escudo e é onde você encaixa a sua espada. Então, a hora que você já não tem o cinturão da verdade, mais 3 armas suas ali, você já vai perder força com ele. A couraça da justiça representa a justiça de Cristo. A couraça é aquele que está aqui, vai proteger tudo o nosso coração, vai proteger a nossa área vital, vai nos ensinar, ou vai nos dirigir a ter uma vida reta e justa diante do Senhor, e principalmente diante de outras pessoas. Nós vamos falar muito, muito, muito sobre a couraça da justiça. Precisamos entender profundamente que devemos estar preparados com o calçado do Evangelho da Paz, né? Ele nos traz estabilidade espiritual, nos traz uma prontidão para servir o reino, capacita nós para compartilhar a esperança e aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus.
Temos o escudo da fé, que é aquilo que vai nos proteger contra os ataques. A fé, ela nos capacita a confiar em Deus e nas suas promessas. A fé vai nos defender de todas as dúvidas, de todos os medos e de todas as mentiras que Satanás leva contra a nossa vida. O capacete da salvação é aquilo que nós revestimos para proteger e para guardar nossa mente. O maior campo de batalha de um cristão, não só do cristão, mas de qualquer pessoa, está aqui, ó. Está dentro da mente. Aqui ele cria, aqui ele produz, aqui ele é bombardeado, aqui é onde é criado ideias, aqui é onde é criado pensamento. O Senhor, ele me deu um seminário, eu estou preparando de montar ele, acho que eu já comentei isso aqui. O poder da mente. Se você soubesse o quão poderoso é a sua mente, o quão poderoso é a sua cabeça para criar, para fazer coisas extraordinárias. Só que de um lado ao contrário também, para te aprisionar, para te segurar, para fazer com que você não alcance o objetivo. Provavelmente, terminando essa aula, terminando esses 4 meses de treinamento aqui, nós vamos falar sobre isso, o poder da mente, amém? Mas não é a aula de hoje. A capacete da salvação é aquele que vai proteger, que vai blindar, que vai cuidar. Teve uma vez que eu cheguei numa igreja, e quando eu entrei dentro dessa igreja, tinha um pastor que eu intercedia pela vida dele. Eu cheguei, de repente, eu olho para ele, ele estava do lado direito do púlpito, eu vi a armadura dele inteirinha, mas sem o capacete. Eu cheguei, eu sou bem ousado quanto a isso, né? Eu cheguei, bati a mão no ombro dele, falei, o que está acontecendo com você? Não, pastor, não está acontecendo nada. Falei, tá assim, o que está acontecendo com você? Eu oro por você, eu sei que não está bem. Não tô. Mas por que o senhor está falando com tanta autoridade? Eu falei, porque está faltando em você o capacete. Você deu lugar para a mente. Você deixou com que Satanás tirasse o capacete e começou a usar seu pensamento. A quem você está desejando mal? E nisso o Espírito Santo já trouxe a palavra de conhecimento. Eu fui e comecei a declarar sobre a vida dele. Nisso ele abaixou a cabeça. Ele não era de chorar, não é, né? Desceu uma lágrima. Senhor, me perdoa. Pastor, aconteceu ontem um fato. Teve uma pessoa que veio, que me ofendeu, e do jeito que o Senhor te mostrou, eu estava maquinando algo porque eu queria me vingar dela. Eu não estava aceitando aquilo que estava feito. Quando a gente intercede por uma pessoa, quando nós somos intercessores, a primeira coisa que nós vemos sobre a pessoa é a armadura de Efésios 6. Aonde que está faltando alguma coisa, aonde que está tendo uma brecha, porque nós, como intercessores, nós vamos entender isso na aula de hoje, a nossa armadura, ela é aberta atrás, ela não é fechada atrás. Então, por isso que os intercessores é aquele que vai entrar e vai proteger aquele que está debaixo da nossa cobertura. E nessa questão, o que acontece? Eu cobria ele, mas na hora que eu vi a situação do que estava acontecendo, ele por si só tirou o capacete. Depois ele confessou, eu tirei. Eu tirei porque eu precisei maquinar, eu precisei fazer. E foi tremendo ali, só resumindo, ele confessou o que aconteceu, porque não adianta nada o Senhor Jesus, ele vai falar o seguinte, confessa a Deus o seu pecado para ser perdoado e confessa os homens para ser curado. Naquela hora, ele estava arrependido do que ele pensou. Ele confessou a Deus o seu pensamento. Ele entregou para Deus aquilo ali. Daí, de repente, ele vai e ele confessa para o sacerdote que estava ali, que era intercessor da vida dele. Depois que foi isso. Ah, meu irmão, foi tremendo. Orou e pediu que o Senhor liberasse um anjo para trazer o capacete. Mas foi uma glória, uma graça do Senhor que veio. Nós dois sentimos, a hora que o anjo desceu, bateu aquele vento sobre aquele lugar. E ele fala, do jeito dele, que ele sentiu na hora que o capacete foi entrando. Foi entrando sobre a vida dele. E depois daquele dia, ele falou que ele nunca mais teve nenhum pensamento, nenhum sentimento de culpa por essa situação.
Amém? Então, o maior campo de batalha de um cidadão, de um cristão, de um cidadão do céu, ele vai ser perseguido e bombardeado aqui na cabeça. Vai ser bombardeado aqui na mente. Mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A espada do Espírito. Espada do Espírito é algo que a gente tem falado desde a primeira aula. Nós tivemos uma aula tremenda que era sobre orar a palavra. Por quê? A palavra é a nossa espada. Se você tem pouca leitura da Bíblia, a sua espada é pequenininha. Mas quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você conhecimento, mais palavra você vai tendo, isso daí vai te tornando mais grande espiritualmente. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar de toda e boa palavra na hora de você guerrear. Lembra quando Jesus estava no deserto? Jesus, ele resistiu o diabo, ele vencia o diabo quando? Quando ele tinha a espada e quando ele declarava a palavra. Satanás vinha dentro da palavra. Se você pode, os anjos dão ordem, mas em todas as situações, Jesus declarava a palavra. E Jesus derrotou Satanás no deserto com a palavra. A palavra é um instrumento poderoso para a batalha espiritual. Ajuda nós a discernir a verdade, derrotar o inimigo e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se você tem um chamado de profeta, agora eu vou pegar no seu pé. Se você tem um chamado de profeta e você não tem hábito de ler a Bíblia, desculpa, profeta sem Bíblia é místico. Vai começar a dar profetada, vai começar a falar aquilo que tá, e Satanás, sabendo que tem uma legalidade, ele vai colocar dentro de você espírito de pitonisa para você ficar profetizando aquilo que não está de acordo com a palavra. Cuidado. Profetas que estão assistindo essa aula, profetas que têm um chamado, que começou agora, Bíblia. Bíblia. Tudo que você for profetizar sobre a vida da pessoa tem que ter coerência bíblica. Tudo que o Senhor, ele não quebra princípio. Ele zela para os princípios dele. E todas as promessas que ele tem para a vida da pessoa está de acordo com que aquilo ele já declarou nas Escrituras. Todo profeta que profetiza sem Bíblia, cuidado. Cuidado. Cuidado o ambiente onde você está, o ambiente profético que você está. Esses profetas que tem aí, que revela CPF, que revela isso, que revela aquilo. Cuidado. Não estou dizendo que eles não são homens de Deus, eu não estou aqui para julgar eles. Eu sou libertador, eu conheço o reino espiritual, eu sei as cobrinhas que andam por aí. Eu conheço. Cuidado. Não receba qualquer profecia de qualquer pessoa. Cuidado, cuidado. Porque tem espíritos da maldade que profetizam também. Agora você tem que buscar da parte do Senhor uma unção chamada discernimento de espírito. É algo que eu ensino muito, porque é algo que eu aprendi da parte de Deus. Da mesma maneira que um carioca tem um sotaque de falar arrastado, o inferno também tem sotaque. Você vai saber quando é de Deus e quando não é. E você que conhece as escrituras, você vai saber quando aquela profecia está baseada nas escrituras ou não está. Então você vê como é que o Senhor nos blinda de toda situação. A gente só cai nas astutas lados do inimigo desde que a gente não nos fortalece no Senhor. Porque o Senhor nos orienta, Ele nos capacita, Ele nos dá direção, e Ele fala, busca, renovar o vosso entendimento. Ele vai falar, buscar os maiores dons. O Senhor nos incentiva a fazer, nos incentiva a buscar algo, para que a gente não entre em ambiente de engano. Glória a Deus. Então, esteja atento a toda situação, para que você não acabe tropeçando ou acabando caindo em profecias que não vêm da parte do Senhor. Glória a Deus. Amém? Oração em todo tempo. Comunhão constante. Secreto. Intimidade. Fortalece a conexão com o Pai Celestial. É a poderosa arma que nos capacita a viver uma vida cristã vitoriosa. Começamos todo esse treinamento falando sobre isso. Começamos todo esse período falando sobre Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta. Falamos dessa dimensão de oração.
Falamos dessa dimensão de secreto, falamos desse posicionamento que nós devemos ter com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando está aqui mais ou menos uma ilustração do que seria essa armadura de Efésios 6. Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre essa armadura, ele está referindo exatamente à armadura romana. Então, você vê capacete vai nos ensinar sobre uma esperança de vida eterna, a couraça da justiça, os padrões justos do Senhor, né? O escudo, olha o tamanho desse escudo, porque o escudo, literalmente, é aquele que vai proteger o soldado inteirinho, de cima e embaixo. Fora esse escudo, tem um outro escudo que eles usavam, que era o broquel. O broquel era aquele menorzinho, que você segura aqui, enquanto você dá a espadada, você se defende. Tem as sandálias, que é a prontidão para pregar as boas novas, de levar as boas novas, né? O cinturão da verdade, que é aquilo que nós conversamos aqui, que é aquilo que segura todo. Você vê que em volta do cinturão aí, ó, são várias prisilinhas, né, para prender a palavra, que é a espada. Amém? Essa armadura em si, como eu falei, ela é baseada na armadura dos romanos. E atrás dela, ela é vulnerável, porque a ideia é, conforme você está guerreando, tem alguém te cobrindo. Conforme você está na frente, tem alguém para trás. Então, sempre os soldados estariam sempre guerreando de 2 em 2, nunca sozinho. Glória a Deus. Fortalecer no Senhor. Paulo nos exorta lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, dizendo: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não estamos sozinhos nessas lutas espirituais. Deus nos convida a buscar fortaleza nele e no seu poder para enfrentar os desafios que surgem na nossa caminhada. Quando se trata de fortalecer no Senhor, ele está enfatizando que os crentes devem buscar a sua fonte de poder. O principal adversário do povo de Deus, que é o inimigo, ele comanda um exército organizado, que se opõe à obra de Deus e ao seu povo, agindo de forma astuta e estratégica. Como que Satanás ele trabalha? Ele conhece a nação, ele conhece o ser humano, ele te conhece desde quando você nasceu. Muitas das suas características, da sua forma de viver, muitas questões suas, foi ele mesmo que ajudou a moldar. No que ajudou a moldar em que situação? Se você é muito melancólico, se você, aonde teve uma possibilidade dele criar uma brecha para fazer com que você ficasse preso a sentimentos, ele criou. Ele é muito estratégico. Eu vou ser didático aqui, é como se fosse um jogo de xadrez. Ele coloca as peças, ele monta as peças, e sem pressa, ele vai jogando, ele vai articulando. E nessa articulação, ele vai unindo pessoas, ou vai criando situações, para poder estragar ou abalar o seu emocional. A hora que você vê um certo problema na sua vida, você vai ver que tem várias pessoas relacionadas àquilo lá. Aí você para e fala assim, mas como que tudo isso aconteceu? Quando você entra numa batalha, numa crise financeira, você nunca vai lembrar de onde que você começou. Mas lá atrás você abriu uma brecha. Lá atrás você fez alguma coisinha errada que de repente foi virando uma bola de neve e isso se tornou numa escassez. Mas tudo começou lá atrás e tudo foi de uma forma estratégica. O principal objetivo dele é te prender a uma situação. É prender o seu emocional. É prender quem você é. E tá você preso nele. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Dentro dessa liberdade, você não tem que estar presa a pessoas. Você não tem que estar presa a sentimentos. Você não tem que estar presa a emoção. Você não tem que estar preso a uma culpa. Você não deve estar preso a nada. Literalmente a nada.
Se uma pessoa te magoa, meu irmão, na hora já libera o perdão, já não fica com essa mágoa dentro de você, não. Se uma pessoa te ofendeu, já libera essa ofensa. Ah, pastor, mas você não sabe o que ela fez para você. E ela vai continuar te ferindo, enquanto você não liberar isso aí que está te prendendo. Enquanto você não liberar isso que está aprisionando sobre a sua vida, ele vai continuar te segurando. Entenda, você não pode ficar preso às emoções nenhuma. Satanás, ele usa de astúcia para poder ferir, para poder te machucar. E ele vai com o tempo, ele vai trazendo pessoas, ele vai trazendo situações, ele vai trazendo emoções, ele vai fazendo. Lembra que o que faz mal para a vinha não são as raposinhas? São as pequenas coisinhas. É uma palavrinha que você guarda, é um ressentimento que você guarda, é não tem nada a ver, deixa para lá, que você vai guardando, que você vai deixando. De repente, isso daí vai crescendo numa proporção dentro da sua vida e ele vai te aprisionar. E ele vai prender você em uma certa situação. E o nosso adversário, ele comanda exércitos para fazer isso. E o inferno, ele é organizado. O inferno, ele é organizado, ele sabe como fazer, ele sabe como atuar. Eles não são inteligentes. Eles são astuto e estratégico. Inteligente eles não são. Porque eles não mudaram nem... Tudo que tem no céu, que eles viram da parte de Deus, eles copiam e trazem para a terra. Só que eles trazem de uma forma distorcida para fazer com que o que você iria receber de bênção, ele comece a converter em maldição sobre a sua vida. Satanás, demônios, eles vão ter, sim, mais autoridade do que o homem. Eles vão ter, sim, mais poder do que o homem. Só que nós, o cristão, eu e você, nós não podemos depender da força do nosso braço para enfrentar esses ataques. Lembra que eu falei no começo da aula? Não se intimida quando o Satanás vir. Quem aqui é louco de brigar com o pitbull? Ninguém, porque o pitbull é mais forte do que um ser humano, não é? Você vai colocar a mão na boca no pitbull? Fala que a mordida dele pesa tonelada, eu não sei. Mas o pitbull, ele é mais poderoso do que o ser humano. Ele é. Só que se você demonstra que você tem autoridade, ele vai abaixar o rabinho entre as pernas e vai sair. Ele é domável. Como que os treinadores conseguem domar um bicho daquele lá? Quando eu trago essa forma didática de falar sobre o inferno, ele tem sim mais poder que o ser humano. Só que maior do que o poder que eles têm, somos nós enfrentar os ataques, sabendo que nós não dependemos da nossa força, mas nós dependemos daquele que nos fortalece, que é o Senhor. Davizinho, lembra de Davizinho? Ele não quis saber o tamanho do gigante. Ele não quis saber se o gigante tinha espada, se o gigante não tinha. Ele sabia com quem ele estava guerreando. Chega lá o Golias e fala assim, hoje eu vou acabar com você. Chega lá o Golias, você é pequenininho, você está vindo sobre mim com uma pedra. Satanás, ele vai vir querendo mostrar que você é frágil. Satanás, ele vai vir para você dizendo que você é pequeno. Satanás, ele vai querer distorcer aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Mas a hora que você se levanta e você se declara, você vem para mim com espada, com arma, com escudo, você vem sobre mim com exército em tudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pode vir o inferno inteiro. Pode se levantar as capetaiadas toda. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te dá força. É o Senhor que te ajuda a vencer nas batalhas. Muitos crentes, meu irmão, mas muitos crentes hoje, literalmente, vive aprisionado e não olha, não sai de ciclos de derrota que está sobre a vida dele. E isso eu coloco para todos. Tem muitos pastores que não vivem uma vida próspera, que não vivem uma vida cheia de poder, que não vivem uma vida cheia da graça, que não vive uma unção por completo dentro da vida dele, porque a hora que ele vem um levante, ele esmolece, ele estremece. Ele fica com as pernas bambas.
O Senhor, ele nos capacita e nos dá autoridade. A hora que nós entende isso e vira a chave e saber que tem alguém que nos fortalece, meu irmão, isso não pode paralisar você, não. Isso não pode paralisar. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder, não é na força do seu braço. Você está vivendo uma crise dentro da empresa, não é na força do seu braço. Satanás veio com a crise, mas quem é maior na sua vida? O Senhor vai te trazer estratégia, o Senhor vai te trazer discernimento, o Senhor vai te colocar naquilo que é para fazer. O Senhor tem portas maiores. É o Senhor que governa, tudo está debaixo da autoridade dele, inclusive os demônios. Deus provê todas as armas necessárias para combater de forma eficaz toda a batalha espiritual que você entrar. Toda e qualquer. Filhos de Deus, se você é filho do Senhor, você tem um arsenal completo. Você tem um arsenal completo para você resistir todo e qualquer ataque do inimigo. E esse arsenal está dentro do fortalecimento que se encontra no Senhor. Ele te dá o acesso de tudo que você precisa para enfrentar as investidas espirituais. O Senhor te dá esse acesso. O que nós precisamos, em vez de ficar olhando para aquilo que nos paralisa, para aquilo que nos deixa para baixo, para aquilo que vem como uma montanha sobre a nossa vida, nós temos que olhar e buscar na força do Senhor, revestindo de toda a armadura. Sem o poder do Senhor, o soldado é incapaz de fazer qualquer coisa. Jesus, ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Fortaleça no Senhor. Fortaleça. Não, o quesito, você vai se revestir da armadura? Vai. Você vai colocar o capacete, vai colocar a couraça, vai colocar o cinturão? Vai. Só que nada adianta se você não tiver fortalecido no poder do Senhor. Nada adianta você estar lá todo cheio de armadura, cheio de tudo, se você não tiver fortalecido naquilo que o Senhor quer. Fortaleça. 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 Não é no seu braço. Não é no que você pode fazer. Não é no teu intelecto. Você é limitado. O ser humano é limitado. Mas quem vai aperfeiçoar dentro de nós é o Senhor Jesus. Se você for olhar para a sua limitação, você não se move um passo. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida nessa noite. Deus, ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus pega as coisas tolas para confundir as sábias. Deus pega as coisas improváveis para confundir aquela que é provável. Deus não está olhando para você como alguém pronto para guerrear. O Senhor está querendo te forjar para a guerra, para que você seja esse soldado capaz para vencer qualquer guerra. Mas nós só seremos forjados quando nós, primeiro de tudo, a primazia, fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Existe uma luta em que nós guerreamos todos os dias. Isso daí é natural. Satanás, ele nunca vai abaixar a guarda. Nunca. Nunca. Se você está vivendo um período que fala assim, não estou tendo ataque, algum problema tem. Alguma coisa está acontecendo. Porque nós somos bombardeados todo o tempo. Toda situação, em todo o nosso emocional, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, em todo lugar. Nós somos bombardeados. Somos guerreados. Pastor, mas nós não temos nem um dia de tranquilidade. O Senhor Jesus declarou que no mundo nós teríamos aflição, tão de bom ânimo, porque ele venceu.
A Bíblia vai falar que o céu ele é conquistado à força. E como que eu conquisto, como que eu venço essas forças? É resistindo a mim mesmo, resistindo o meu eu. Satanás, toda hora, ele vai levantar uma cilada contra você. Quando nós devemos ser vestidos das armaduras, meu irmão, não é só quando a gente entra na oração da madrugada, mas é quando a gente acorda de manhã cedo e a gente já passa em revista. Já pede para que o anjo passe em revista. Ministramos libertação e quantas vezes a gente vai ministrar pessoas com poderes eclesiásticos, pastores, presbíteros. Você chega a ministrar ele lá, antes de começar qualquer coisa, passa em revista armadura. E dentro dessa revista você vai ver que a couraça da justiça está ferida. Muitos já perderam o cinturão, ó, há muito tempo. Tá cheio de seta pelas costas, pelo peito. Tá com a armadura machucada de guerras que já entrou e não se vestiu. Tá com armaduras de outras estações ainda, não se renovou. Todos os dias nós precisamos renovar nossa armadura, todos os dias nós temos que estar pronto para a guerra. Todos os dias. Cada dia, cada amanhecer, o Espírito Santo ele te traz um presente. Cada amanhecer. Agora vai de você ou não. Presente é você que recebe. Se você quiser, se você não quiser, deixa de lado. Mas todos os dias o Senhor te entrega algo novo. Todos os dias o Senhor te entrega algo novo. E todos os dias, Satanás, ele monta uma estratégia nova. Todos os dias, Satanás, ele vai enviar alguma situação. Nós vamos entender nessa aula como que funciona essa estratégia ou essa cilada que o inferno ele faz. A primeira forma com que ele tem para atacar uma pessoa é com outra pessoa. Se você tem muito problema na parte sexual, se você não controla a sua sexualidade, se você é um homem ou uma mulher, porque isso daí a gente vê só mais pelo lado do homem, é o homem é mais, mas tem mulher também que tem esse olhar bem lascívio. Quando uma pessoa é voltada pela área sexual, ela vai para o trabalho dela, ela vai para o dia dela, ela vai, mas Satanás ele vai usar uma carninha, vai usar uma isca, vai usar alguma situação para fazer e plantar dentro dele ou dela uma sementinha para um adultério, uma sementinha para uma coisa. Talvez a pessoa seja a pessoa mais feia que já passou na sua vida. Falo mais feia assim, questão de sentido. Estou sendo bem didático com vocês, amém? Mas aquela pessoa tão feia, porque ela está tão impregnada pelo Satanás, está tão impregnada por aquilo. Vamos abrir o jogo. Uma prostituta é bonita? Ah, pastor, é. Gente, a hora que você olha com o olho espiritual, você vê que aquilo lá fede. Aquilo lá é esquisito. É esquisito. A pessoa pode estar lá com uma maquiagem perfeita, pode ter o corpo que os homens, mas é feio, é esquisito. Você, quando olha com olho espiritual, você vê que aquilo lá não é legal, não é natural, é estranho. E um sorriso que a pessoa dá, um sorriso, aquilo lá vem como uma seta. Daí você vai ficar pensando naquele sorriso o dia todo. Satanás, ele não costuma, ou ele não vai ler seus pensamentos, mas ele vai ver suas expressões. Daqui a pouco ele vai fazer com que você lembre daquele sorriso de novo, e daqui a pouco você está mordendo o beiço, daqui a pouco você está com outro pensamento, daqui a pouco você já começa a ficar meio que excitado, e ele começa a mandar vibração. Passa no outro dia, a pessoa já não dá mais o sorriso, ela dá um jeito para tocar em você. Ou senão ele já começa a maquinar qual o horário que ela está lá, qual que é o momento que ela está lá, para mim passar lá de novo para ter. Você está vendo como é que Satanás ele começa a trabalhar dentro da sua mente e criar uma situação.
Até que chega um momento, puxa o assunto, puxa alguma coisa, e de repente acaba caindo ou acaba se contaminando com aquilo ali. O Espírito Santo me faz lembrar de uma situação. Olha para você ver. Eu contei uma história, uma ilustração para vocês aqui. Mas olha como é que o Espírito Santo é lindo. Lembra que nessa historinha que eu contei começou de um sorriso? Tem pessoas que a hora que vai pedir perdão para Deus, ela chega pedindo perdão, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Chega um combo diante do Senhor assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Só que, por exemplo, eu estou pedindo perdão por um pecado que eu cometi de adultério, mas eu tenho que aprender a ser detalhista. Nessa situação, Senhor, perdão por quando aquela pessoa sorriu para mim e eu dei atenção para aquele sorriso. Senhor, me perdoa, porque depois eu fiquei maquinando e pensando como que seria essa oportunidade para me encontrar lá com ela de novo. Senhor, me perdoa, porque depois eu tentei criar um jeito para conversar. Você está vendo que não é simplesmente um combo, mas tudo aquilo que eu fui planejando, eu também depois eu comecei renunciando tudo. Dentro da nossa oração, dentro daquilo que a gente vai fazer, nós temos que renunciar tudo aquilo que nós pensamos, porque tudo foi uma seta que o inferno foi colocando sobre a nossa vida. Eu dei um exemplo de como uma pessoa pode cair em adultério aqui. Um exemplo bem bobo e tão comum que acontece, mas isso pode ser dentro da sua empresa. A pessoa que tem uma oportunidade para desviar alguma coisa ali, ou até mesmo criar uma mentira, criar uma situação, ou tirar proveito de alguma coisa, ou querer se aprofundar em outra situação, mas para que ela cresça, ela precisa pisar por cima de outras pessoas. Vocês conseguem entender como que Satanás ele cria situação todos os dias? E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer com que pessoas se conectem também com pessoas. Da mesma maneira que o Senhor, ele une pessoas para se cumprir propósito para fazer, existe secretários do inferno na terra que vai te perturbar, que vai te encher o saco, que vai ser levantado para ele, enviado de Satanás, para tentar fazer com que você caia na cilada que ele coloca sobre a sua vida. Aí que o apóstolo Paulo nos ensina. A nossa guerra, a nossa luta não era contra a carne. Volto para a historinha. A minha luta não é contra a prostituta, mas é contra o espírito que está por trás dela de sedução. A minha luta não é contra eu querer roubar, mas é contra o espírito que está fazendo com que eu queira roubar. Então, a nossa luta não é contra a carne. A sua luta não é contra aquela pessoa, aquele chefe chato que está vendo em você competência e ele está querendo desmotivar você, ele está querendo criar situações para que você caia, para que você desista, ou para que ele tome o teu lugar, ou tentar te abafar para você não crescer. Não é sobre isso, mas você tem que entender o seguinte, eu tenho uma promessa que o Senhor não me colocou por cabeça, não por cauda. Então é óbvio que Satanás vai levantar alguém para fazer com que eu não acesse aquele lugar, aquela promoção, aquele ambiente. E ele vai usar também pessoas. Ele vai usar pessoas, ele vai usar ciladas. E dentro dessa pessoa, dentro dessa cilada, ele vai fazer com que a pessoa vai caluniar contra você. Vai usar mentiras contra você. Ele é o pai da mentira, então todos que estão debaixo dele tá vestido a capa da paternidade da mentira. Então, para um ser que está debaixo da paternidade da mentira, mentir contra você ou criar uma situação contra a sua vida é a coisa mais fácil. Trazer um desentendimento dentro do relacionamento, trazer um desentendimento dentro de um casamento por uma questão, fazer com que um não vê, o outro não enxerga. Nós temos que estar vestindo essa armadura todos os dias para ficar firme contra todas e contra todas o contra-ataque de Satanás contra a nossa vida. Nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra principados, potestades. O mundo das trevas é aqueles que atuam no escuro.
O mundo das trevas não tem luz. Satanás, ele vai atuar no oculto. Quando nós estamos revestidos da armadura do Senhor, aquilo lá brilha. Por que que a palavra do Senhor é como uma luz? Porque aonde chega a luz, aonde chega a palavra, tudo que está em oculto revela. Satanás, ele está no segundo céu, e no segundo céu é escuridão. Ele age dentro da escuridão, ele age dentro daquilo lá. E você vai ver que dentro desse segundo céu é onde que está os tronos, é onde que estão os poderes, é onde que estão essas autoridades. Não vamos entrar nesse quesito hoje de falar o que está lá no segundo céu, mas você tem que entender que com a sua luta, quando você começa a guerrear, o seu espírito está lá guerreando contra essas forças espirituais da maldade. Está guerreando contra os tronos. Está guerreando contra essas setas que estão se levantando. Nossa guerra não é territorial, mas a nossa guerra ela é espiritual. E Satanás ele vai usar isso como cilada. Por quê? Volto para essa segunda historinha. Se uma pessoa está querendo passar por cima de você, ou está querendo te abafar para que você não receba aquela promoção, e ela está criando uma situação, mentindo inclusive sobre você, e você chega de repente e, e você vê que tem uma mentira, você percebe que você vai pegar um ranço dessa mulher ou desse homem, você vai pegar um ranço dessa pessoa, você vai criar uma mágoa. Satanás também vai usar isso de artimanha para criar dentro de você um sentido de emoção. Para você ficar magoadinho, para você ficar dodóizinho por conta dessa pessoa. Daí começa a cilada. Você não sempre respeitou, você nunca desonrou, você sempre fez, você ajudou, você emprestou dinheiro. Se ela está aqui foi porque você colocou e não sei o quê. E de repente Satanás começa a alimentar isso na sua mente, começa a alimentar isso no seu coração. E você vai começando a pegar ódio da pessoa. Você vai começando a pegar mágoa da pessoa. Você vai começando a tomar, eu não suporto ver aquela pessoa porque aquela pessoa mentiu para mim, ofendeu o meu ego, ofendeu. Eu não sou desse jeito e ela disse que eu sou. Ela disse que eu sou. Você consegue entender como é que Satanás ele trabalha de todos os sentidos? Ele vai usar a ferramenta e vai fazer com que você fique bravo com a ferramenta. Só que o Senhor diz que você não tem que carregar nada deste mundo, você tem que ser livre. Você não tem que guardar sentimento nenhum. Daí vem a palavra, que a nossa guerra não é contra a carne. Eu preciso entender quem está por trás. Eu preciso entender qual é o meu chamado. E se eu tenho um chamado, é óbvio que Satanás vai levantar alguma coisa. Meu irmão, se você tem um chamado para a missão, você acha que para você tirar o passaporte, se você não entrar antes, se preparar e preparar para a guerra, você acha que vai ser mil maravilhas para você chegar lá e tirar seu passaporte? Você vai chegar lá, alguém vai dar BO com você, ou vai faltar documento, alguma artimanha de Satanás para paralisar você, para você não cumprir a missão, vai. Por isso que antes você se reveste, você se prepara, tem um grupo de intercessão, ó, existe uma palavra sobre a minha vida que é para mim, para uma nação, eu estou regularizando meu passaporte. Vamos começar a orar já para quebrar todas as funções de Satanás para que tudo dê certo. Agora, se eu for lá no escuro tirar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu tenho que me precaver todos os dias. Eu tenho que me revestir todos os dias. O Senhor vai me dar capacidade, o Senhor vai me dar entendimento para como fazer, como resolver, como chegar lá. E a minha briga não vai ser contra o atendente, mas a minha briga vai ser contra quem está atendendo por trás do atendente. Agora, os intercessores têm o poder tremendo de chegar e falar, Senhor, que nesse dia seja um cristão ungido que conhece, que vai lá e vai atender esse profeta, vai atender esse apóstolo, vai atender esse pastor, e que na hora que chegar lá, tudo vai bem. Existe uma diferença quando nós passarmos tudo no sangue do Cordeiro e enviar, do que simplesmente se levantar. Mas nós estamos tão acostumados a acordar no dia a dia. Aprendemos com Beneri, bom dia, Espírito Santo. E é glorioso, é tremendo. A gente vai, levanta, tem nosso momento de devocional,
se enchemos do Espírito Santo e esquecemos de vestir nossa armadura para nós entrarmos no dia a dia, para enfrentar. Só lembro de me vestir a armadura na hora má. Só lembro de vestir a armadura na hora que o negócio aperta. Só lembramos de orar a hora que o negócio ficou ruim. Satanás, em meio à luta, ele nos induzirá a sermos carnais. Ele vai te induzir a você ficar nervoso. Todos aqueles sentimentos que estão relacionados à sua carne, ele vai agir para você, para criar esses pontos. Para nós olharmos apenas com o nosso olho natural. Ele vai usar pessoas ao nosso redor para achar que a nossa luta vai ser contra os nossos próximos. Ficou claro para você o que é essa verdadeira luta? E o que significa nossa luta não é contra carne nem sangue? Ficou claro para você de como que funciona essa guerra espiritual e esse bombardeio que nós recebemos todos os dias? Todos os dias. E, meu irmão, é constante. Satanás, ele não vai parar. Da mesma maneira que eu citei que um sorriso de uma prostituta pode ter, mas pode ser um sorriso de um patrão, pode ser o sorriso de uma encarregada, pode ser uma pessoa que você encontra no metrô, no ônibus, pode ser aquela pessoa que já está tentando blefar com você há muito tempo e você não deu, mas um momento em que você estiver vulnerável é o momento dele chegar. É uma oportunidade que você está tendo dentro da empresa para fazer coisas erradas. É uma oportunidade que você tem. E isso é quando ainda de uma forma visível. E quando você cai em BO, que você nem imagina. Quando você vê, já está com BO grande. Principalmente na fofoca, no disse que me disse. Quando você é induzido por outra pessoa, quando você quer defender alguém no bom sentido. Nossa, mas eu não devia. Mas é no bom sentido, eu queria defender. Daqui a pouco Satanás te colocou no linho do passarinheiro tão terrível ali, que daqui a pouco está indo com tudo. E foi tudo cilada do inferno sobre a sua vida. Quando você está revestido da armadura do Senhor e fortalecido no poder dele, a hora que você já recebe o convite, ou alguém chegar para você, você já sabe que tem coisa enroscada ali. Você já percebe. Dentro do meu trabalho, eu trabalho com bastante mulheres. E dentro do ambiente que tem mulher, existe uma situação de um querer falar mal do outro. Existe. Quando o homem também quer falar, meu irmão, é complicado. O homem também é mais linguarudo do que mulher. Mas dentro do ambiente feminino, é muito comum isso acontecer. Mas tem algo que a Global Fire me forjou de uma certa maneira, e eu carrego isso para dentro de mim, é fugir de toda essa situação. Na questão que eu não entro em guerra que não me pertence, eu não entro em guerra que não é minha, eu não me envolvo com rolo que não é meu, o que é de cada um e que não é. E quando alguém vem, é que agora não acontece mais, mas quando alguém vem falar de você tá sabendo o que fulano X fez? Na hora. Ô fulano X, faz favor aqui. Essa pessoa aqui tem alguma coisa contra vocês. Resolve vocês duas aí que eu tô caindo fora que eu não tenho nada a ver com isso. Meu irmão, acaba com a fofoca. Pelo menos para você, ninguém vai falar mal de ninguém. Pelo menos para você, ninguém vai vir falar nada. Foi algo que eu aprendi dentro desse ministério. Se alguém for falar mal, se alguém for falar fofoca, se alguém for trazer alguma coisa, já chama. Não entra nessa guerra, não carrega isso daí. Porque depois alguém vai falar assim, mas fulano sabia. Mas Bertano, eu falei para fulano, eu falei para você, você já se blinda desse problema, você já se blinda da situação. Eu não tenho nada a ver com esse rolo. Se a pessoa vir falar de X, de Y, dizer, se vir falar comigo, a outra pessoa, vem cá, esse daqui tá falando que você é assim, 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 assado. Resolva vocês duas aí que tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E sai da briga e deixa eles resolver. Não entra na guerra que você não é chamado. Não entra nesse ambiente, porque depois acaba sobrando para você. Glória a Deus. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau.
e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Todos nós vamos passar por dias igual eu citei. Todos os dias vai passar por dias complicados, dias atribulados, dias terríveis, onde a gente só quer que a gente passe rápido. Principalmente as mulheres, quando estão com seus hormônios mais agressivos, que elas ficam, que precisam de um chocolate para acalmar, que tudo irrita, que tudo estressa, que não quer conversar com ninguém. É esses dias, é nesses dias mal que Satanás vai vir com toda a fúria para poder te desanimar, para poder te sucumbir, para poder neutralizar ou para poder fazer com que você peque ou desiste. Todos nós vamos passar por dias maus. Mas Deus, nesse treinamento, está nos ensinando a ser inabalável, tanto no dia bom quanto no dia ruim. O problema é quando nós buscamos a Deus só quando nós precisamos. O problema é que a gente só resolve orar só quando a vaca foi para o brejo. O problema é quando a gente só busca orar a hora que o Brasil perde o jogo. Quando chega o dia mau. Deus, ele quer que nós esteja firmado na rocha. Para nós sermos inabalável, para que não existe dentro de nós a tendência de cair por emoções, ou para ser movido por aquilo lá, para que a gente não fique, de uma certa maneira, fragilizado com o nosso dia a dia, é necessário que nós esteja firmado na rocha. Essa rocha é Jesus. Essa rocha nos torna inabalável. Mas como que eu me firmo na rocha, pastor? Quando eu tenho e quando eu aprendo ter intimidade, que daí eu conheço quem é a rocha, eu sei a quem eu confio, eu sei os propósitos de Deus sobre a minha vida, eu sei a quem eu posso entregar toda a minha miséria, eu sei quem guerreia as minhas guerras, eu sei em quem eu confio. Quando eu tenho esse entendimento, eu me torno inabalável. E continuo avançando, crescendo no reino da justiça e da paz. Eu sei quem me justifica. Eu não tenho que prestar conta para ninguém. Eu sei quem é a pessoa que eu sou, porque eu estou firmado na rocha que é o Senhor. Então, se eu estou firmado, pode vir vento da direita, da esquerda, pode vir vento do leste, do oeste, pode vir vento de todo quanto é lado. Eu vou me manter de pé e frutificando, porque a minha rocha é o Senhor. A minha rocha é o Senhor. Não importa os dias maus que eu vou passar. Eu sei em quem eu confio. Glória a Deus. Estão comigo até aqui? Alguma dúvida? Pessoal do YouTube, tudo tranquilo por aí? Aleluia. Vamos acelerar aqui para nós falarmos agora sobre cada item da nossa armadura. Amém? E para nós começar nesse texto, eu quero que vocês abram a Bíblia lá em João, no capítulo 8, versículo 39. Vamos falar sobre o cinturão da verdade. Abraão é o nosso pai. Responderam eles, e disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês,
vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem, por que que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não havendo verdade nele, quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhe digo a verdade. Quando de vocês, qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se eu estou lhe falando a verdade? Porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus, ouve o que é de Deus, e ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Vamos falar aqui nesse texto sobre uma capa que Satanás coloca nos filhos dele, que é a mentira. Se você perder o cinturão da verdade, se você perder o cinturão da verdade, você vai perder junto com ele o escudo da fé, você vai perder a espada e você vai ficar com a sua couraça desalinhada. Quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar, ele vai falar exatamente, primeiro lugar é a couraça, é o cinturão da verdade, é o cinto. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, só para vocês entenderem em questão da mentira. Muitas pessoas que a gente ministrou, a gente percebeu um padrão. Muitas pessoas que têm câncer na próstata, falando de homem. Muitas mulheres que têm problema no ovário, no útero, nessa região aqui da cintura. Muitas pessoas que têm problema na bexiga, que têm esses problemas ali, elas estão envolvidas de uma certa maneira com a mentira, porque tudo que reflete no mundo espiritual, tudo que acontece no mundo espiritual, ele reflete no mundo físico. E se eu não estou com minha cinturão da verdade, os meus órgãos ali, que está vulnerável onde ele pega, ele vai ser atingido. Ele vai ser atingido. Pessoas, e essa questão do engano, ele abre um leque tão gigante, ele abre um leque tão de podridão da vida da pessoa, não é simplesmente só uma mentirinha. Dentro da psicologia, eles têm uma palavra, eu não recomendo, eu não lembro agora, mas como que funciona a mentira? Isso daí é o terrível, é uma ferramenta que Satanás usa que, olha, é coisa feia. A mentira funciona o seguinte: quando uma pessoa ela tem o hábito de mentir, e ela começa a mentir, começa a falar, dentro do organismo dela é liberada essa palavra, que eu não sei falar agora. O que que essa questão ela faz? Ela vai transformar aquela mentira em uma verdade. E, de repente, ela começa a viver dentro de uma concupiscência. Porque ela vive uma mentira e ela está pecando constantemente. E uma pessoa que ela não está alinhada com a verdade vai ser uma pessoa que ela vai ter sérios problemas na questão de guerra e de batalha espiritual. Ela vai ter muito problema em relação a isso. E para você ver que nós mentimos constantemente. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quantas mentiras foi falada agora nessa frase?
Será que o Senhor ele tem sido dono dos seus dias? Mas você está cantando, a igreja inteirinha está lá. É Ele, por Ele. Será que eu estou gastando mesmo a minha vida por Ele? Porque eu estou declarando isso. Que é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que eu estou? A nossa vida a nosso cinturão da verdade se diz tudo aquilo que nós fazemos. No nosso dia a dia. Aquilo que nós somos. Não existe um tamanho de uma mentira pequenininha ou grandona. Não tem uma questão sobre isso. A questão é o seguinte: aquilo que eu faço que não está de acordo com as escrituras, ou aquilo que eu estou mentindo, vai fazer com que o meu cinturão vai ficar frouxo. E se eu estou com o meu cinturão frouxo, e se eu não estou com a minha armadura bem vestida no meu corpo, eu vou ter problema na guerra. Eu vou ter problema. Pastores, não pregue aquilo que vocês não vivem. Não prega aquilo que vocês não vivem. Não prega aquilo que vocês não fazem. Mitomania. A mitomania é algo assim, mas tem uma outra palavra dentro da psicologia que é bem eficaz a isso. Se puder me achar aí, vai ser psicó alguma coisa. Obrigada, Fabiana. Não pregue aquilo que você não vive. Não prega, porque isso daí vai ter brecha. Vai ter brecha. Tem pessoas que quando passa por uma ministração e gente que tem poder eclesiástico acaba mentindo para ter uma posição com o líder, acaba mentindo para chegar em algum lugar. Tudo isso daí fica registrado. E se você tiver uma brecha dentro do seu cinturão de verdade, você vai ter sempre sérios problemas. Olha para você ver. Vamos contar uma historinha de novo. Se eu minto alguma coisa para o meu líder, para mim conseguir fazer alguma coisa, eu já estou com o meu cinturão já frouxo. Eu já estou fazendo a obra que já não pertence ao Senhor. Eu estou fazendo a obra que aquilo que é. E se eu estou diante de uma batalha espiritual, e dentro daquela batalha espiritual é alguma coisa relacionada à mentira, como é que eu vou conseguir vencer? É a mesma coisa uma pessoa que está dentro da prostituição. É prostituto, está no altar, está deitando com várias mulheres, está pregando, e acontece muito, inclusive, sobre dentro de ministério, dentro da igreja. Esse daí mesmo. Pseudologia. É isso daí. Tem pessoas que existe esse caráter. Por que tem gente que não gosta de libertação dentro da igreja? Você já percebeu que tem igreja que quando você fala de libertação, eles vão falar, não, eu não quero. Tem pastor que vai falar assim, não, o demônio é mentiroso e eu não quero que... Mentira patológica. É isso daí mesmo, é essa palavra que eu queria. Obrigado, Fabiana. Deus abençoe. Pessoas que estão ali não querem que venha uma libertação dentro da igreja, não querem fazer, porque vai ser exposto aonde que a armadura dele está e aquilo que está acontecendo. Então, eles não querem que isso aconteça. Não querem, porque eles querem viver uma vida de aparência. Então, eles não querem entrar em guerra. Então, é muito mais simples eu privar a minha comunidade de conhecimento. Nesse treinamento aqui mesmo, em que você está fazendo parte, eu recebi mensagem de pessoas dizendo assim, pastor, eu queria muito fazer, mas o meu pastor não deixa. Eu queria muito fazer, mas eu não posso. Eu só posso estudar a cartilha que a igreja ensina. Quantas pessoas está privada de conhecimento? Quantas pessoas está privada daquilo? E daí eles usam até um texto bíblico. Lembra que Satanás vai usar a palavra também? Não come e não abasteça em outra cisterna, porque pode vir algo contaminado e te ferir. Mas se eu tenho discernimento do Espírito, eu sei quando é bom, quando não é, quando está contaminado, quando não está. É simples, é fácil. É só eu ensinar dentro da minha igreja, buscar os melhores dons.
Mas, quando eu ensino dentro da minha igreja buscar os melhores dons, começa a abrir os olhos e a meu pecado vai começar a ser exposto. Então, é mais fácil eu privar uma comunidade para não buscar conhecimento, para não buscar revelação, e eu começar daquele pão com manteiga todos os dias, dentro daquele culto mequetrefe, do que eu trazer um conhecimento profundo que vai libertar a vida da pessoa. Então eu paraliso, eu engesso, eu faço com que eles não enxerguem e cada vez mais eu estou colocando escama nos olhos deles. Por isso que tem tantos crentes que estão dormindo, estão mortos, porque estão vivendo uma vida de mentira. E outra coisa, desculpa, mas eu vou ter que falar. A igreja é o espelho do pastor. Se a igreja tem muito problema dentro do ministério, de troca de casal, de briga, de relacionamento, pode ver que o altar também está contaminado com isso. Se a igreja está muito com problema financeiro, a comunidade ali está vivendo um espírito de bancarrota, não está vendo, pode ver que lá atrás, lá no altar, está com esse problema. Tudo que acontece dentro do altar reflete na igreja. Reflete na igreja. Se o pastor é mentiroso, sem vergonha, vai ter um rebanho mentiroso e sem vergonha. A igreja reflete aquilo que o pastor é. A igreja reflete aquilo. Acaba contaminando, vira uma egrégora em cima daquele ambiente ali e faz com que todos se tornem daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira. Por isso que tem igrejas que você vai que aquele negócio frio, aquele negócio sem jeito, aquele negócio esquisito. Contaminação já vem do altar. E tudo está relacionado ao cinturão da verdade. Tudo está relacionado a isso. A nossa verdade vai depender de quem nós temos como pai. E eu quero trazer para você fazer uma análise na sua vida. Dentro da sua vida tem alguma questão de mentira? Tem algum engano? Você está enganando para si mesmo para dizer que está tudo bem? Você está se enganando para si mesmo, querendo sabotar a sua vida? Você está debaixo, você tem essa capa dessa paternidade. Você vai fazer a obra que o seu pai quer que você faça. Amém? Glória a Deus. No engano, ficamos sem o cinturão da verdade, pois essa verdade é o padrão do céu. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Também não devemos usar a palavra de Deus para benefício pessoal, porque isso seria também uma mentira espiritual. Você quer um conselho de pastor? Doe a quem doer, puxe a quem custar, mas não minta. Assuma seus erros, assuma as suas broncas. Se você errou, eu errei. Se você caiu, eu caí. Se você fez, eu fiz. Não coloca a culpa no outro, não julga o outro, não faz. Porque o Senhor é aquele que vai te justificar. O Senhor é quem te justifica. Eu não lembro se foi nessas aulas que eu comentei, que eu tive um testemunho. Vou passar bem rapidinho, porque se eu contei, vai ficar repetido. Mas se eu não contei, já vai ficar registrado. Eu contratei uma pessoa um dia para trabalhar comigo. E essa pessoa que eu trouxe era uma pessoa que estava dando dor de cabeça já em outros lugares. E a família dele me procurou para passar por um tratamento e se podia ajudar. Amém. E eu sempre aprendi, desde quando eu fui para o apostólico, lembra que eu comentei que a minha mudança de vida foi esse treinamento aqui? Foi esse treinamento que eu me converti de verdade? Foi esse treinamento, esse que nós estamos fazendo, intercessor profético. Esse treinamento, intercessor profético, que foi o divisor de água na minha vida. Foi aqui que eu tive que falar. Falei, uau! Foi aqui que eu aprendi a conhecer e amar Jesus. E quando eu tive isso, uma coisa que eu coloquei na minha vida é doe a quem doer, custe a quem custar. Eu não vou
aconteceu, eu errei, eu caí, eu fiz, e eu estou arrependido, e o Espírito Santo sempre tem me alinhado. E uma coisa que o Espírito Santo um dia me ensinou é o seguinte, com essa situação. Nós fomos atender um cliente, e eu errei a agenda do cliente. Eu errei. Literalmente, eu errei, e o cliente mandou a mensagem de última hora para a central, dizendo, cadê os técnicos? Não vieram. E eu estava em campo naquele dia, e eu cheguei lá, conversei com a família, estava com esse rapaz que eu estava ajudando ele, a família toda estava debaixo da igreja que eu estava dirigindo. Eles chegaram, eu falei assim, olha, eu errei. Você me perdoa, mas o importante é que eu estou aqui, a gente vai executar o seu serviço. E ali a gente fez o serviço, tudo bem. Tá bom. Passou o tempo, passou umas 2 semanas mais ou menos, a tia desse menino, era assim, a garota que trabalhava comigo, fazia o atendimento, e esse menino que veio para cá era o menino primo dela que veio que tava problema e precisava de um trabalho e não estava conseguindo trabalhar. Então, só para você entender o que estava acontecendo. A garota trabalhava, fazia o atendimento. Esse garoto veio para fazer o atendimento. E esse garoto, ele tinha algumas condutas, e dentro dela que ele tinha era mentira, porque o que ele fazia? Para que ele sobressaísse sobre uma situação, ele tinha que mentir. Então, ele mentia para os avós, ele mentia para o pai, ele mentia para a mãe, ele mentia para todo mundo. Ele era uma pessoa que mentia, literalmente. Quando chegou para mim, a família falou, ele mente muito. Aí, tudo bem. Quando aconteceu, ele estava junto comigo, eu atendi, e a prima dele que fez o atendimento, mas fui eu que errei, estava na grade dela, amém? Nisso eu cheguei, eu assumi a culpa, eu assumi a bronca. Depois, passados uns dias, a irmã, ela ficou meio esquisita comigo. A irmã ficou esquisita e foi. Daí um dia eu cheguei para ela e falei, irmã, o que está acontecendo? Ela falou, pastor, eu acho muito feia a questão da mentira. Eu falei, tá bem, irmã, eu também acho ridículo mentira. Ela falou, mas tá tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, né, pastor? Eu falei, sabe. E nisso ela pegou, ela saiu. Fiquei com aquele negócio lá, falei, acho que a irmã tá falando que eu tô mentindo em alguma questão. Eu vou conversar com ela. Eu peguei e liguei. E quando eu liguei, ela veio falar, então, o meu sobrinho me falou daquela situação que aconteceu. Meu irmão era um negócio tão bobo, era um negócio tão assim, ridículo, que ela chegava e falou assim, então, ele falou que você chegou lá e você botou a culpa nela, falando que ela que não tinha agendado, ela que não tinha feito. Ele distorceu toda a situação para ela. A hora que eu ia falar, é agora que eu quero que vocês prestem atenção. A hora que eu ia reivindicar, a hora que eu ia falar, o Espírito Santo falou assim, não justifica. E se você justificar, eu tiro a minha mão. Daí a hora que eu ia responder, eu parei, falei, irmã, me perdoa. Me perdoa. Eu posso ter mentido, eu posso ter feito, mas diante do Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir perdão. Se a senhora teve essa impressão, se a senhora teve essa situação e ficou com essa impressão da minha pessoa, eu te peço perdão. A única coisa que eu tenho para falar é que não foi desse jeito que está chegando ao ouvido da senhora. Mas o que tiver para a senhora entender, a senhora vai entender, porque não tem nada oculto que não fique revelado. Foi a única coisa que eu falei para ela e eu pedi perdão por aquilo que estava feito. Depois mudou a situação, a mentira do rapaz acabou aumentando e acabou afetando ela, e depois ela entendeu que não tinha nada a ver com aquilo, e depois voltou a situação dela chegar e falar, voltar para o perdão. Mas se eu fosse justificar, talvez eu ficaria irado, talvez eu ficaria nervoso, talvez eu até falaria coisas a mais naquela situação. Mas entenda, se você sabe o que você fez, se você conhece a sua integridade, se você conhece o seu caráter, se a pessoa está dizendo que você fez ou deixou de fazer, se a pessoa está apontando ou deixando de fazer, meu irmão, não é sobre você.
O Espírito Santo vai te justificar. A guerra não é contra a pessoa. A guerra não era contra o menino que estava me caluniando. A guerra não é contra a situação que chegou distorcida para a tia. A guerra não foi uma situação que envolveu todo mundo, mas a guerra era de alguém tentando atacar um ao outro. É aí que precisamos entender. E na hora que eu vou me justificar, talvez por um momento que eu estou de ira, no momento que eu estou bravo, no momento que eu vou acabar falando palavras a mais que é desnecessária. Por isso que o Espírito Santo já vem e te bloqueia. Não justifica. Não justifica. Então, o que eu quero te ensinar com essa situação? Conta a verdade tudo. Conta a verdade tudo. O Senhor só conseguiu me justificar daquela situação porque lá no primeiro atendimento eu contei a verdade. Porque se eu não tivesse contado a verdade naquele atendimento, eu estava com o mentiroso junto comigo. Aí eu teria dado arma, munição, pedra, teria dado uma bazuca para que depois, na frente, eles me atacassem. Agora, quando, de uma certa maneira, eu não justifiquei uma situação e existia uma verdade por trás daquilo lá, nada vai quebrar uma verdade. E o Espírito do Senhor, ele percebe aonde tem verdade. Então não tem que você ficar esquentando a cabeça. Ah, fulano contou, fulano me caluniou, fulano disse. O Senhor vai trazer toda a verdade. Não precisa você ficar se escabelando. Não precisa você ir com as forças dos seus braços. Não precisa você se justificando. Se você está armado com o cinturão da verdade e isso está alinhado na sua armadura, você tem todo o poder sobre você, que é o poder do próprio Deus. Você tem que entender que está bombardeando e quem está guerreando contra você. Amém? Então entenda. Custe o que custar. Doe a quem doer. Possa custar a sua cabeça, pode custar o seu trabalho, pode custar o que for. Conte sempre a verdade. Viva aquilo que você prega. Viva aquilo. Talvez você quer contar alguma situação, você quer trazer, mas aquilo que você vive, aquilo que você tem, aquilo que você carrega. O Senhor, ele vai trazer mais situações, o Senhor vai trazendo mais experiências, o Senhor vai trazer, mas é aquilo que você tem. Foge do próprio engano. Foge dessa arma que Satanás vai fazer. O cinturão da verdade está condicionada a viver dentro da verdade. Se você começa a soltar mentira, ela vai ficando frouxa. Se você começa a contar mentira, isso vai acabando afastando. E de repente você perde. E eu vou te contar uma historinha. O cinturão da verdade é aquele que protege as suas partes. A hora que você perde o cinturão da verdade, você fica exposto, você fica nu. Aí vai fazer sentido para você quando se diz Satanás ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E aquilo que ele armou para sua vida, depois ele coloca na fumaça e ele te coloca exposto. Então, se você perder o seu cinturão da verdade, você vai ficar nu. Você vai ficar no vulnerável. Vai ficar mostrando as suas vergonhas. Glória a Deus. O cinturão da verdade, alguns pontos a serem considerados sobre esse texto, para nos entender sobre a verdade. A verdade que está no céu e relacionada ao nosso caráter. Nós somos fortes e devemos ter consideração pelos mais fracos. Lembra que eu contei essa historinha? Talvez se eu olhasse pela situação, eu poderia chegar e expor tudo aquilo ali e dizer, mas quem é forte nessa situação? Quem é cristão dentro da tua empresa onde estão contando mentiras sobre você? Se você não deve, seu cinturão está ajustado, você deve ter essa consideração pelos mais fracos. Dentro da verdade, a gente não vai agradar nós mesmos. Nós vamos fazer para agradar o Senhor, é dentro do nosso testemunho. E se eu errei, eu vou ter que arcar com as minhas consequências. Devemos agradar ao próximo visando o que é certo. A palavra de um cristão tem que ser sim, sim, não, não. E dentro desse sim, sim, não, não, nós acabamos mentindo também.
Porque talvez você não concorde para agradar um chefe, para agradar uma pessoa, você acaba, tá bom, mas esse tá bom foi uma mentira, não é aquilo que você vive. Cuidado com as mentiras dentro das companhias, com quem você vive. Mentira espiritual usando palavras para algo pessoal, nós falamos. Cada um prestará conta dos seus atos. Faz parte daquilo que eu ensinei também. Se eu vou justificar alguma coisa, eu vou estar prestando conta com as minhas próprias forças. Mas quando eu não devo, o próprio Senhor vai justificar a minha vida. O cinturão, ele vai proteger as suas áreas sexual. Quando você vive dentro de uma verdade. Dentro da verdade não há condenação. Dentro da verdade, você vai proteger seu ventre, onde são as fontes espirituais, onde você recebe da parte do Senhor e onde você emana aquilo que você tem. Dentro do cinturão da verdade é onde nós prendemos a espada da verdade, é onde nós aprendemos e temos a palavra. E se nós estamos mentindo, é porque nós não temos palavra. E se nós não temos palavra, como é que nós vamos guerrear? Vai proteger também o nosso todo sistema digestivo. Fala do que comemos espiritualmente, que vai nos tornar aquilo que é engano ou verdadeiro. O cinturão, só para concluir, é aquilo que vai proteger a nossa couraça. É o saiote que cobre o ventre até o joelho. Se não estiver ajustado, a couraça e a proteção da nudez poderão cair. E por falar que ela está protegendo ou segurando a couraça da justiça, aqui é algo que vai pegar muito crente. Mas muito crente mesmo vai ser pego pelo cinturão, pela couraça da justiça. Tem um texto em Mateus que vai dizer assim: não julgues, porque na mesma proporção em que você julgar, você também vai ser julgado. Na mesma intensidade que você vai falar de uma pessoa, nesse mesmo julgamento vai ser sobre a sua vida. Então, se eu aponto o dedo para uma pessoa e eu falo, tal fulano, por exemplo, está cometendo adultério, o peso do pecado do adultério, se eles não estiverem cometendo, vai vir sobre a minha vida. Então, eu tenho que deixar com que Jesus cumpra a justiça dele. Quando eu estou forjado com a couraça da justiça, quando eu estou alinhado, eu não vou ter tempo e eu não vou ter a vulnerabilidade de julgar ninguém. A justiça de Deus é seu atributo, que significa que ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus e em seus feitos. Ele plenamente é correto e íntegro. O próprio Deus é o padrão final do que é justo ou do que é certo. Ele sempre age de acordo com esse padrão. A couraça era um traje feito de metal e um combinado de couro duro que protegia o tronco do soldado, aonde está todos a parte do coração, dos órgãos, todas essas partes vitais aqui. Uma pessoa que tem o hábito de julgar uma pessoa que tem o hábito de julgar o outro, é uma pessoa que vive numa crise de ansiedade tão tamanho, porque ela quer... É um dos padrões, tá? Não estou dizendo que toda ansiedade seja. Mas um do padrão que é fora da couraça da justiça é quando a pessoa anda muito ansiosa. Porque ela tem que fazer do jeito dela, do jeito que ela quer, e ela mede as pessoas com a régua dela. Ela mede os outros
Não pela palavra, não aquilo. Ela tem o hábito de medir os outros com a régua. É porque eu oro muito e fulano de tal não ora, mas eu não sei o secreto que tem da outra pessoa e eu não posso julgar se a pessoa ora ou se a pessoa não ora, se a pessoa faz ou a pessoa não deixa de fazer. Agora, se eu parei nesse nível de ficar julgando, apontando os outros, isso já mostra, já demonstra em mim que eu já não tenho mais a couraça. Que eu não tenho. O trono de Deus, ele é afirmado pela justiça, está lá em Salmos 89. A justiça é o que é o correto, é reconhecimento do mérito, de modo de entender o que é certo. Se eu estou vestido a couraça, eu não vou saber aquilo, não faz parte de mim entender o que fulano está fazendo de certo ou de errado. Eu não posso ser o juiz da pessoa. Não fazei dessa terra você juiz. Você não faz parte dessa. Não está sobre você o hábito de julgar se a pessoa está fazendo certo, se a pessoa está fazendo errado, se a pessoa está indo ou está vindo. Não está sobre você. E nós, como cristãos, a gente quer medir, mas aquela pessoa está tendo mais acesso àquela sala. Será que é porque ela está em mais dinheiro? Será que é porque ela fala mais bonito? Olha eu julgando. Quando eu não tenho a couraça de justiça na minha vida, eu vou olhar para mim com menos desprezo e vou achar que eu estou sendo excluído por uma situação e que aquela pessoa que está no mesmo nível que eu está sendo reconhecida ou não. Isso também é um índice que está faltando em mim a couraça da justiça. Ah, mas é que o meu apóstolo, o meu pastor, dá mais honra para fulano e não dá mais honra para ciclano. Conversa com mais um, não conversa com o outro. Isso é falta de coraça da justiça. Eu estou julgando. Se meu apóstolo conversa com mais com um e não conversa comigo, talvez é porque eu não me aproximei mais dele. Mas é acessível com todos. Se a pessoa tem acesso a tal lugar ou tal, não sou eu que dou naquele lugar para julgar porque a pessoa faz ou porque a pessoa deixa de fazer. Não é o meu ambiente, eu não estou pela justiça. Só que sempre, quando eu estou faltando a coraça da justiça, eu vou colocar eu como inferioridade, dizendo, era para mim estar lá. Era para mim estar naquele lugar. Era para mim estar acessando aquele ambiente. Quando nós estamos vestidos a couraça da justiça, e isso está bem ajustado dentro de nós, meu irmão, nós não temos nem tempo para pensar por que a pessoa está ou por que a pessoa não está. Porque nós estamos focados no nosso foco. A justiça vem da parte do Senhor. Eu não estou para julgar um ou julgar o outro. Jesus é aquele que vai reconhecer. Agora entra. Se por acaso tem uma situação de bajulação e alguém está sendo reconhecido melhor do que o outro, eu tenho que ter a confiança. Aí que a couraça da justiça vai fazer todo sentido. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o ambiente onde eu estou, eu sei aonde Deus está me colocando. E se tem alguém que está subindo por cima de mim, eu não vou julgá-la, porque quem vai colocar e quem vai tirar vai ser o próprio Deus. Quando eu tenho a couraça de justiça dentro da minha vida, eu não vou estar olhando o que os outros estão fazendo ou o que estão deixando de fazer. Eu estou preocupada comigo. Eu estou preocupada com a minha intimidade, estou preocupado com o meu segredo, estou preocupado com quem eu sou. Eu estou me moldando todos os dias. Eu estou me cuidando para mim não julgar, para mim não ofender, para mim não dizer. Eu, dentro da couraça da justiça, meu irmão, não vou ter esses olhos para ficar julgando ou medindo as pessoas. O bom é que quando você conhece, é perigoso um treinamento desse. Por que é perigoso? É perigoso e é gostoso. Porque as escamas dos olhos caem e você começa a entender padrão de pessoas. Daí, quando chega uma pessoa com essas características perto de você, você vai falar assim, essa pessoa está faltando um cinturão da verdade. Está faltando a couraça da justiça. Quando a pessoa começa a julgar muito, quando a pessoa começa a medir muito, você já percebe, tem uma brecha aí, tem uma situação aí. E o bom é que se a pessoa vir pedir oração para você, você já tem a palavra ali. Senhor, passe em revista agora. Passe em revista.
E aonde está, meu irmão, o cinturão? Aonde está a couraça? Se tiver alguma brecha, Satanás vai jogar as setas inflamadas. Então, aquilo que ela teve de entendimento, eu estou sendo rejeitado, isso daí vai ser potencializado ainda mais na vida dela. Aí sim, ela vai ficar mais dodóizinha ainda. Aí ela vai começar a enxergar até onde não tem. Porque existe uma brecha e Satanás foi uma seta de um dardo inflamável. E essa seta desse dado inflamável vai fazer com que ela comece a ver coisas, comece a entender coisas, vai começar a interpretar coisas, começa a ver da forma com que ela vê. E pior, começa a julgar. O Espírito Santo é aquele que veio para restituir a nossa couraça. Porque o Espírito Santo, ele veio para quê? Ele veio para nos trazer a justiça e o juízo do pecado. O Espírito Santo, ele tá para nos revestir todos os dias dessa armadura e passar em revista. A verdadeira justiça é tocar naqueles que não podem retribuir. Você quer justo, ser justo diante de Deus é quando você faz alguma coisa sem pensar nada em troca. Quando você vai fazer alguma coisa já pensando em receber, quando você está fazendo alguma coisa já pensando em resultado, isso daí já prova também já uma índice que a sua que o seu coração da justiça também não está bem alinhado. Porque tudo que a gente vai fazer, nós temos que entender que quem vai recompensar nós é o próprio Deus. Vou contar algo para vocês. Aqui tremendo. A Bíblia fala que mais bem-aventurado vai ser aquele que vai fazer para aqueles que ninguém pode retribuir. Você sabe como que a sua vida financeira pode fazer assim? Ó? Abençoa os pobres. Abençoe aqueles que não pode retribuir. Abençoe aqueles que não pode te dar nada. Faça de uma forma com que você também não faça querendo retorno, não faça querendo retorno, que daí você vai querer barganha, daí já entra também assim, a couraça da justiça falha, mas no quesito que a Bíblia vai falar o seguinte, aquele que dá aos pobres é como se estivesse emprestando para Deus. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que é você estar emprestando para Deus? E a Bíblia nos ensina que o reino não deve nada para ninguém. Ah, meu irmão, quando você faz alguma coisa para uma pessoa, sem querer, sem poder, sem pensar numa retribuição, quando você faz com amor, quando você entrega e faz para ele sem ele ter alguma condição nenhuma de te retribuir, é como se você estivesse fazendo para Deus. Você está emprestando para Deus. E a hora que o Senhor ele te entrega é forte, é grande, é tremendo. É aquilo que vem sacudido, transbordante. Como é que é? Recalcado, sacudido, transbordante. Quando você tem esse caráter de fazer as coisas sem pensar para quem está fazendo, você está com a sua justiça alinhada. Mas quando você pensa em fazer, eu vou articular aqui, eu vou fazer desse jeito, porque eu vou criar mérito aqui, ou eu vou ganhar alguma questão ali, ou eu vou ganhar uma posição nessa situação, ou alguma coisa vai ter que sair disso. Quando a gente pensa nesse quesito, falta em nós a couraça da justiça. A gente não está sendo justo. A gente não está sendo justo. A verdadeira justiça é tocar aqueles que não podem retribuir. O novo homem e o velho homem. Quando uma antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a desprezar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem,
criado para a semelhança de Deus, em justiça, em santidade e proveniente da verdade. Efésios 4, 22 e 24. Tem uma conexão tremenda aqui entre a verdade e a justiça. É a prova mais clara que o cinturão o ajusta e sustenta a couraça. Ou seja, a verdade ela vai sustentar a justiça. Justificado se torna inocente diante de Deus todos os dias. Se eu tenho o hábito de julgar uma pessoa, eu posso ter certeza que daquela culpa eu vou ser julgado. Então, se a pessoa está fazendo, se a pessoa está criando, se a pessoa está murmurando, se a pessoa está caluniando, você revestido na armadura de Efésios 6, você não vai entrar nessa guerra. Você vai proteger os seus ouvidos para não ouvir qualquer coisa. Você vai proteger os seus olhos para não ver qualquer coisa. Você vai estar revestido da couraça, você não vai ser contaminado pelas setas inflamáveis. Ah, mas fulano veio falando de mim, olha a seta aí, mas eu estou com minha couraça tão ajustadinha que eu não vou dar legalidade para essa situação. A minha couraça está tão forjada em mim, está tão alinhada ali, que eu não vou dar conversinhas para essas coisas. Não julga. Não seja juiz. Não mede os outros. Fale a verdade. Mantenha posicionado diante do Senhor. É o Senhor que vai alinhar. As características que um justificado que manterá a couraça da justiça em ordem e ajustada. Nós entendemos que pela fé, nós temos sido justificados pela fé. O Senhor nos traz a paz, porque pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou em paz, eu vivo em paz com meu irmão, eu vivo em paz na minha igreja, eu vivo em paz no meu trabalho, eu vivo em paz no meu lugar, eu estou alinhado, eu sei eu sei a pessoa que eu estou, eu sei quem eu me revisto, eu sei a armadura que está em mim, eu não entro qualquer coisa, eu tenho a paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por ele eu sou justificado. Pelas obras de justiça. Cumpriu-se assim a escritura que Deus disse a Abraão, que creu em Deus. E isso foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja uma pessoa, ela é justificada pelas suas obras, e não apenas pela sua fé. Tiago, capítulo 2, do versículo 23 ao 24. Pela misericórdia. É isso mesmo. Tiago, capítulo 2, no versículo 23 e 24, está dizendo assim, ó, pelas obras de justiça, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. As nossas obras também nos justificam. As nossas obras também vai dizer quem nós somos. As nossas obras vai mostrar o nosso caráter. E uma das principais formas com a armadura de Efésios 6 nos mostra é aonde está o nosso caráter. Começando que, enquanto eu sou mentiroso, eu visto uma capa com um pai com escrito filho do diabo. Quando eu estou justificado, ou quando eu sou uma pessoa alinhada no Senhor, eu já tenho um cinturão da verdade sobre mim. E sob esse cinturão da verdade, eu sou uma pessoa que eu já não vivo na mentira, mas eu vivo aliançado naquilo. E aquilo lá começa a fazer parte da minha vida. Então, óbvio, que já começou de baixo, já começou com uma base. Eu vou ter a couraça da justiça, que eu não vou estar mais olhando para os outros, eu vou ser justificada por aquilo que eu faço, porque eu vou ser uma pessoa que eu vou amar o meu próximo. Eu vou fazer algo para ajudar os outros, não querer nada por recompensa.
Eu não vou ter a capacidade de degrenir ou fazer algo por alguém. Isso vai fazer com que se feche todas as brechas de Satanás contra a minha vida. Aonde vai ter essa anulação, aonde o Satanás não vai ter recibo na minha vida. A hora que ele tentar me atacar, ou na hora que ele tentar fazer qualquer coisa, ou ele tentar jogar um dardo inflamável sobre a minha vida, eu não vou ter esse acesso para ele. Tito capítulo 3 está dizendo, pela misericórdia, não por causa dos atos da justiça que nós praticamos, mas devido à misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando eu entendo que eu sou uma pessoa digna diante do Senhor, eu já estou coberto pela misericórdia dele. Eu não vou ser condenado por atos de justiça. A Bíblia vai dizer o seguinte, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas quando eu não sou condenado, desde que eu estou alinhado com o Senhor, se eu não tenho nada para dizer contra você, se eu não tenho nada para acrescentar, para dizer, ou para te anular, ou para te fazer, se eu não tenho nada contra você, meu irmão, eu não tenho... Quem sou eu para julgar? E quem é o reino espiritual para vir te atacar de uma certa maneira? A justiça própria anula toda a proteção da couraça. Não tenha dentro de você uma justiça própria, não tenta dentro de você te julgar, dizendo eu sou, eu posso, eu faço. A justiça própria é algo que nós precisamos tirar de nós. Precisamos anular a nossa reputação. Precisamos tirar aquilo. Eu não estou para agradar ninguém, mas eu estou para agradar o Senhor. Eu sou humilde, eu sou aquele que eu... Ah, meu irmão. Quando nós temos a justiça própria dentro de nós, o orgulho fedorento começa a agir. Então, um dos métodos mais claros para você começar a matar o seu orgulho é você parar de começar a ter essa justiça própria e querer agradar você. A couraça vai me blindar de todas as setas que vêm contra a minha vida. Agora, quando eu estou revestido da couraça e eu estou vivendo uma vida de alinhamento com o Senhor, aquilo que vem contra a seta na minha vida começa a perder força. E Satanás para de alimentar aquilo que eu tenho como vício. Então, eu me revestir da armadura de Efésios 6 todos os dias vai me tornar constante. E quanto mais constante eu me torno, mais dentro do processo eu entro. E quanto mais dentro do processo eu entrar, mais o meu caráter começa a ser moldado. Você consegue entender? Mais o meu caráter está sendo moldado pelo Senhor. Então eu acordo de manhã, eu tenho um momento de comunhão com o Espírito Santo, mas eu não saio da minha casa sem antes me passar em revista e passar em alinhamento. Eu me revisto de toda a armadura de Efésios 6 e começo apertando o cinturão da verdade. Esse dia eu não vou deixar mentira sair, esse dia eu não tenho que agradar ninguém, esse dia eu não tenho que fazer nada. Quando você voltar do seu dia a dia, quando você voltar para sua casa, você vai agradecer o Senhor pelo seu dia. Passa a armadura em revista. Tira todas essas setas, tira tudo aquilo que veio sobre a sua vida. Vê se dentro de você ficou alguma parte da sua armadura que foi contaminada, que foi machucada. E ali já começa, você já vai ver aonde você precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Quando a gente vai falar de justiça, existem dois lados: a justiça e a injustiça. A prática da injustiça é um plantio insano, onde a sua colheita é devastadora. Já ouviu falar sobre colher o que não plantou? Quando você julga uma pessoa, você está colhendo aquilo que você não plantou. Quando você julga uma pessoa, aquilo que seria errado e que seria os plantios dela, mas você foi intrometer e colocou o seu dedão lá naquele meio, aquilo que era para ela colher, você também está colhendo. É sério esse negócio. Por isso que é importante nós conhecermos o reino espiritual
e saber até onde a gente pode entrar, onde a gente não pode. Colossenses capítulo 3, versículo 25, está dizendo que quem cometer injustiça, ele receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Você já tinha lido esse texto aqui na Bíblia? Você que está no YouTube, você já tinha visto esse texto? Você já olhou com esse olhar clínico? É que nós estamos falando de justiça e de justiça. Justiça e injustiça. Agora que você começa a entender sobre o que é e o que não é. É pesado esse versículo, não é? Apesar que quando a gente vai falar sobre a armadura de Efésios 6, é uma aula pesada. Porque nós fomos esticados durante todo o treinamento. Mas agora chega o momento de passar o fogo. Chega o momento de passar o crivo. Chega o momento de agora ajustar, sabe? Ajustar os últimos parafusos. Ajustar o caráter. Todas as vezes que, quando fomos falar sobre a armadura de Efésios 6, sempre foi uma aula pesada. Porque Satanás, ele não quer que você entenda, ele quer que você viva essa vida toda bagunçada. Ele quer que você viva essa vida de julgamento, ele quer que você viva essa vida de mentira, ele quer que você viva essa... Não tem nada a ver, não, isso daí faz todo sentido. E ele não quer que você entenda. E a palavra, ela vem para te libertar. Quando a gente vai falar, esse treinamento é assim, é diferente de todos os que eu conheço, na questão que, se você não entendeu ainda o que significa esse treinamento de intercessão profética, você vai entender agora. Todas as aulas que você tem, seja ele escola de profeta, seja ele onde você tem, você sempre vai olhar o outro lado. Você vai aprender a orar para os outros, você vai aprender a guerrear com os outros. Mas esse treinamento específico que o Senhor nos deu, você percebeu que quem está sendo moldado em tudo é você? Você percebeu que quem está sendo corrigido é você? É o Senhor te preparando para fazer para os outros, mas quem entra nesse alinhamento é a sua vida, é a sua pessoa, é quem é você, é mudar o seu caráter, é mudar o seu interior, é fazer com que você se alinhe primeiro para depois você executar. Tivemos a aula anterior que foi tremenda sobre guerras espirituais e sobre intercessão profética, mas você viu que estava mais falando de quem estava guerreando do que as armas adversárias que estavam vindo contra? Esse treinamento é um treinamento em que nós, o Espírito Santo, está nos moldando. O Espírito Santo está nos alinhando. O Espírito Santo está trazendo verdades escondidas de dentro do nosso eu. É muito fácil passar uma maquiagem, tampar uma ferida, colocar um Durepox, um Band-Aid, ou corrigir uma massa, um carro que está tudo amassado, você passar aquela massa plástica e pintar, mas ali ainda vai ficar amassado, vai ficar aquilo ali. E com o tempo aquilo lá vai ficar exposto. Agora, o que o Senhor está fazendo conosco é verdadeiramente trazendo aquilo que está de dentro para fora. Aquele que comete injustiça, receberá de volta injustiça. Se eu cometo a injustiça com uma pessoa, eu vou receber de volta essa injustiça. E eu não vou ficar fora dessa culpa, eu não vou ficar fora dessa recompensa. E não haverá exceção para ninguém. Deus retribui a cada um conforme o seu procedimento. Ele dá vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, busca glória, honra, mas haverá a indignação para os egoístas, o que rejeita a verdade e o que segue a injustiça. O apóstolo Paulo fala isso lá para os Romanos, capítulo 2. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça
e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Também está lá em Romanos, capítulo 1. A injustiça, ela causa o desajuste da couraça. Uma pessoa que não vive dentro da justiça, você começa a perceber um padrão nela. Ela vai sai todo em rosco. Ela vai viver a vida como se a vida fosse um jugo. Tá tão pesado. Tá tão pesada a minha casa, tá tão pesada a minha família, tá tão pesado o meu trabalho. Faz sentido para você? Pastor, ora por mim, porque aquilo que eu tô vivendo tá tão ruim, nada vai bem, nada que eu tô fazendo tá dando certo. Por que será? Será que não é uma pessoa que anda julgando? Tudo tem recompensa. E se eu tô com a minha couraça desajustada, o jugo vai ficar frouxo e vai ficar pesado. Vai ter peso, vai ter fardo. Por que fardo? Por que fardo? Entenda. Se o irmão ele tá roubando a empresa, se o irmão ele tá traindo a mulher, se o irmão tá fazendo, deixando de fazer, o que eu tenho a ver com isso? Agora, se eu escuto, se eu vejo, se eu percebi, se eu vi qualquer conduta estranha do irmão e eu tomei aquele fardo para mim, e eu vou querer resolver o problema dele porque eu preciso demonstrar o caráter dele, porque eu preciso revelar para o pastor que aquele cara tá errado, ou eu preciso revelar para o patrão que aquele cara tá errado, não sei o quê. Eu tô tomando, cada vez que eu tomo uma ação contra uma pessoa, eu tô carregando o peso daquilo lá para mim. Eu tô entrando numa guerra que não me pertence. E, de repente, aquilo lá vai me tornar peso, porque eu vou começar a ficar ansioso, nada vai dar certo, eu vou começar a olhar para os outros, daí ele vai perceber que eu estou entrando e me infiltrando em lugar que não devia, ele vai começar a olhar torto para mim, e vai começar aquele ninho de fofoca, aí um vai começar falando mal do outro, daqui a pouco tá tudo aquele clima pesado. Mas por quê? Alguém que era para manter uma postura alinhada sem entrar em briga dos outros, está se envolvendo onde não dava. Tem muita família que está corrompida porque fica entrando em briga que não é para entrar. Você casou? Então você vai viver com a sua esposa, com o seu filho, dentro da tua casa, vivendo naquele ambiente. O que os cunhados, o que os outros for fazer lá é problema deles. Você não vai trazer aquele problema lá para dentro do seu convívio familiar. Pastor, mas o que eu faço? A minha mãe. Ora, você não é intercessor? Você só não vai trazer essa guerra para você, mas você vai consagrar, Senhor, eu consagro essa situação. Eu não quero ver minha mãe sofrendo esse fardo, eu não quero ver minha mãe sofrendo desse jeito. Ou você confia ou não confia, é 8 ou 80. Ou você vive pela fé ou não. O que você não pode tentar fazer é fazer com as forças do seu braço, porque você vai cansar e vai ficar pesado. E a hora que você for se mover, você vai mover com as forças do seu braço e vai dar ruim. E se cair se sair um pedaço da sua couraça, vai vir setas, e daí vai vir uma palavra contrária, vai ser alguém que vai te xingar, vai ser alguém que vai te ofender, e você só vai dizer, eu só queria ajudar, olha onde que eu tô. Não entra em guerra que você não é chamado. Vai cuidar do seu, vai cuidar do seu ministério, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar do seu. Não entra em ambiente que você não foi chamado. Você só vai entrar na oração.
É por isso que Deus te coloca como intercessor. Você é um intercessor alinhado. Você vai orar para a tua família. O Senhor vai te mostrar, tá o trono agindo sobre aquele lugar. Meu irmão, você não precisa nem se aparecer. Na oração da madrugada, você vai colocar o nome. No momento em que você for orar, você vai interceder e eu coloco, eu blindo a minha família com o sangue do Cordeiro. Eu não quero a minha família com essa herança, eu não quero. Você não vai se mover com pessoa nenhuma, muito pelo contrário, você vai levar nas regiões celestiais, aonde nós estamos aprendendo. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a nossa guerra é de cunho espiritual. Você vai sair deste ambiente e levar nas regiões celestiais e clamar por lá. Para de ficar carregando peso e jugo que não te pertence. Para de ficar trazendo luta que não pertence à sua vida. Para. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a vida dos outros do que com a própria vida dela. E você não tem poder de fazer nada mudar. Você não tem o poder de fazer o fio de uma cabeça de uma pessoa crescer. Você não tem essa autoridade. Quem tem o poder de convencimento é o Espírito Santo. Você não tem autoridade de convencer ninguém. Ninguém. Pessoas que estão vivendo num nível alto de problema no coração aí, porque ela está tentando fazer algo que o corpo dela já não suporta. Pessoas que estão vivendo ao nível alto de coração. Ai, mas meu coração tá fraco, meu coração tá não sei o quê, eu tô doendo e tá angustiado, porque a couraça da justiça dele já se perdeu faz tempo. E ele quer que as coisas sejam do jeito dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa, e não vai dar certo do jeito que ele pensa. Quando eu perco a couraça, os meus rins vão ficar vulnerável. O meu umbigo, onde é a entrada do espírito, vai ficar vulnerável. A região do estômago, aonde passa as águas. Ah, meu irmão, já viu aquela pessoa amarga? As coisas espirituais para ela vai dar nojo, as coisas espirituais para ela não vai coisar. Vê aquela pessoa amarga, aquela pessoa que vomita tudo que você traz do reino espiritual. Aquilo que a pessoa alimenta é o que define exatamente o que ela tem vestido de couraça. É fácil de você entender as pessoas. Dentro dessa oração de Efésios 6, é fácil você entender as pessoas. É só você olhar com o olhar profético. A couraça, ela protege todos os órgãos vitais. Se a pessoa está tendo muito problema com o rim, se a pessoa está tendo muito problema nessa região aqui, você vai ver que os sentimentos e emoções dela estão abalados. Se a pessoa está tendo muito bombardeio nas costas, ela não está tendo uma cobertura espiritual. As costas é a armadura, na armadura romana, como eu falei, ela é aberta. E isso vai falar que nós precisamos um dos outros. Se uma pessoa que se isola, uma pessoa que busca seu próprio interesse, uma pessoa que não quer viver em comunidade, uma pessoa que fala, não, eu me viro sozinho, é uma pessoa que vai ter grandes problemas nas áreas emocionais. Porque não tem ninguém cobrindo ela, não tem ninguém guardando ela, não tem ninguém protegendo ela. Tem pessoas que acham que a armadura de Efésios 6 é tão bobinha, mas isso é tão real na vida das pessoas, você não faz ideia. Isso é tão real, isso é tão tangível, isso é tão presente. É que não dá para a gente aprofundar muito, porque ó, já é 11h20, já não dá para a gente se aprofundar muito. Mas a hora que a gente entra e for relacionar doenças e enfermidades da área vital com aquilo que está relacionado à falta da couraça, você vai ver que como isso faz muito sentido. Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa, você vai perceber. Quem trabalha com libertação já entende, porque os padrões são os mesmos. A minha forma de libertar e de fazer uma ministração individual, eu entrego uma ficha.
uma ficha com várias questões, são 2 páginas de ficha. E ali, por aquela ficha, a gente consegue rastrear exatamente como que é cada um. Quando aquela ficha chega na mão, tanto de mim quanto outro ministrador, e quando está com os intercessor, é como se a gente já tivesse a capivara da pessoa inteirinha na mão. Porque cada resposta dela ali, a gente sabe aonde que está afetando. Aonde que ela teve legalidade com Satanás, aonde que ela entende. E 98% dos crentes que chega para a ministração, todos estão com problemas emocionais abalados. Todos estão com alguma amargura de alguma situação, todos não querem saber de nada espiritual. Eles vivem uma vida programada. Eu vou para a igreja, Santa Ceia 1 vez por mês. Na Santa Ceia eu tenho que ir com uma roupa bonita, porque é o melhor culto. Estou falando que é real, tá? E durante da vida, e no dia a dia, é aquela boca cheia de palavras torpes, aquela coisa, aquilo que ela carrega durante o dia. E aquele peso. Você chega perto da pessoa, aquela pessoa pesada, e você começa a conversar com ela, você vai ver que ela tem tendência a julgar. Ela se coloca como inferior, ela é a vítima da sociedade, tudo vira contra ela. Se eu não estou com a couraça da justiça, eu estou vulnerável à injustiça. Vamos correr. Sapatos da paz. Os calçados da paz representam a regulação da vontade da paz e do evangelho do Senhor. O evangelho não é só apenas uma mensagem de boas novas, mas também um mandamento divino e uma regra de conduta. Entenda bem, quando Moisés e Josué chegam sobre aquele ambiente, você vai ver que eles receberam instrução para tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava entrando era sagrado. Andar em lugar santo exige reverência e respeito. O que eu quero trazer você num olhar para os pés. Os pés ele vai simbolizar a pregação do evangelho, representa atitude e testemunho. É necessário estarmos limpos espiritualmente e alinhados para pregar o evangelho com uma unção. Os sapatos do evangelho da paz protege e simboliza o tempo em que saímos da humilhação e voltamos para a paternidade e a identidade. Estar calçado é um símbolo de cuidado e de responsabilidade. Lembra que quando o filho pródigo ele volta para casa, a primeira coisa que o pai faz é trocar suas sandálias. Quando uma pessoa ela não está calçada as sandálias do evangelho, é uma pessoa que ela está descuidada, é uma pessoa que ela está desprovida, é uma pessoa que ela não está cuidada pelo Senhor, ela não está debaixo da paternidade. Logo, se eu não tenho essa paternidade, se eu não tenho esse cuidado, como que eu vou anunciar o evangelho? Aí tem um perigo. Se eu entrei num ambiente em que eu não tenho esse cuidado, a hora que eu começar a pregar ou começar a ministrar alguma coisa, eu vou pregar e vou ministrar aquilo que dói em mim. Aquilo que me machuca. Quer um exemplo bem claro? Quem é de São Paulo já deve ter visitado a Cracolândia. Lá dentro da Cracolândia, quantos pastores estão lá? Quantos mestres estão lá? Você vai conversar sobre Bíblia com algum lá, você fica com vergonha. Porque os caras é perito em teologia. Só que eles não estão com as sandálias do Evangelho da Paz. Eles estão desprovidos de paternidade. Eles não estão desprovidos daqueles que eles carregam. Agora eu te faço uma pergunta. A Bíblia vai falar o seguinte: e pisará em leões, em serpentes, e nenhum dano lhe fará. O Senhor nos dá uma autoridade sobre pisar em cobras, em pisar em escorpiões. Mas agora eu pergunto, pisa descalço?
A sandália vai dizer muito aquilo que nós vivemos na nossa vida cristã. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, eu não posso ensinar aquilo que eu não tenho. Eu posso ter todo o conhecimento, mas eu não estou vivendo aquilo ali. E se eu não estou vivendo aquilo ali, como que eu vou apresentar? Isso daí vai me mostrar que eu não tenho autoridade. Eu não tenho a autoridade. Como que eu vou pregar paz se eu vivo um espírito de guerra? Como que eu vou ensinar o evangelho se eu não tenho uma vida dentro da palavra, dentro daquilo que o evangelho me ensina? Lembra quando no começo do treinamento que eu disse o seguinte: existem muitos ministérios que são evangelísticos, mas eles não vivem o evangelho. Eles são evangelísticos, as igrejas estão cheias, mas eles não vivem. E falta neles as sandálias do evangelho. Por isso que é uma igreja que eles não podem entrar em batalha espiritual, porque se eles entrar, eles vão ser feridos, eles vão ser feridos. Vai grudar no carcanhar. Por que que, como eu citei o exemplo da Cracolândia, porque muitos que estão na Cracolândia estão parados, estão paralisados, têm conhecimento, têm a letra, mas estão, por que entrar em ambientes descalço? Quando nós recebemos da parte do Senhor, nós temos que entender que é necessário nós termos uma reverência e respeito. Vou me colocar como exemplo, tá bom? Anulado e repreendido tudo em nome de Jesus. Tudo que eu estou ministrando para vocês é um conhecimento tamanho. É algo que vem do céu, algo para tratar caráter. E trazendo aquilo que o Espírito Santo está dirigindo. Eu me coloco à disposição para que o Espírito Santo me use para colocar. Se eu tiver o meu cinturão desajustado e viver uma vida de mentira, eu vou ser cobrado. Se eu tiver com minha couraça de justiça frouxa, eu vou entrar por seta. E se eu não estou velando ou ter um respeito por tudo aquilo que eu estou trazendo de conhecimento, se eu não tiver uma reverência ou não tiver um temor de tudo aquilo que está sendo ministrado sobre este ambiente, eu estou sendo ministrado com tudo aquilo que eu estou sendo ensinado para vocês, eu estou perdendo a minha sandália. E quando eu perco a minha sandália, eu estou perdendo essa paternidade, eu estou perdendo essa identidade. E mais cedo ou mais tarde, eu vou ser atacado. E eu vou perder. Vocês conseguem entender a responsabilidade? Vocês conseguem entender porque está muitos caídos, está muitos fragilizados? Porque não andaram com respeito ou com uma reverência daquilo que foi entregado para eles. E simplesmente andaram descalço a vida toda. Só levavam a mensagem de boas novas. Mas não tinha sobre eles uma regra de conduta. Não havia sobre eles ao evangelho. Os pés simbolizam a pregação do evangelho e representa atitude e testemunho e principalmente estar limpo espiritualmente para trazer uma unção, para trazer uma mensagem, para trazer. Faz sentido para você? A importância de estar com os sapatos ajustados. O sapato nos protege em lugares frios, quentes e pedregosos. Se eu tenho os sapatos, em diferentes lugares onde eu andar, eu vou estar pautado pela palavra, pelo evangelho. Então eu sei que aquilo ali não vai me causar dano. Eu não vou ficar escolhendo aonde eu entro, aonde eu não entro, porque as sandálias me trazem esse conforto e me dá autoridade para me entrar naquele lugar. Se não estivermos alinhados espiritualmente, podemos enfrentar atrasos no processo de santidade e dificuldade em pregar o evangelho. Se você quer iniciar, se você quer fazer, ou se você sente que alguma coisa está te cobrando, será que não é hora de passar em revista e ver se a sua vida está tendo uma conduta com o Senhor? Porque talvez é o Senhor te privando para não fazer algo ou fazer errado.
Porque nós não estarmos alinhados com aquilo que o Senhor nos faz, vai nos tornar atrasados diante do processo que o Senhor quer para a nossa vida. Lembra da rocha? É essencial estarmos firmados na rocha, para nós não sermos o nécio ou ignorante. É necessário nós termos essa preparação da paz para a vontade de Deus. O sapato, tem muitas pessoas que têm o chamado para a nação. E você sabe por que elas não foram enviadas ainda? Porque elas não calçaram as sandálias do evangelho. Resumido, pastor, mas eu tenho chamado e faz 10 anos que o Senhor disse que é para mim ir e eu não fui. Mas você está calçado as sandálias? Como que está a sua vida? Como você está pautado diante da palavra do Senhor? Se você não vestir, você não vai. Se você vestir, você mesmo está atrasando o ministério que o Senhor está colocando sobre a sua vida. Você tem que assumir tudo aquilo que o Senhor te entrega com reverência, com respeito. O sapato da pregação do Evangelho da Paz traz a paz, que deve ser ajustada para que possamos levar a paz e proclamar boas novas. Quer uma prova que você não tem as sandálias da paz? A hora que você vem em pé de guerra com o seu cônjuge, dentro da sua casa, dentro da sua família. Como que você vai entregar alguma coisa se você não tem? Como que você vai trazer a paz se você não tem? Você é o principal estupim de contenda em qualquer lugar. Você é o principal estupim de contenda dentro do teu trabalho. Dentro da igreja, você está com a roupa de crente, com a Bíblia de crente, com o perfume do crente. Mas dentro da tua empresa, ninguém sabe que você é crente, porque você mais escandaliza do que faz. Cadê as sandálias? Quando nós estamos com as sandálias do evangelho voltada, a gente consegue ouvir a Deus e ter comunhão com Ele para discernir corretamente quais são as palavras. Quando eu estou alinhado com as sandálias da paz, vou voltar lá no comecinho da aula. Lembra que quando eu falei sobre profetas que chegam profetizando qualquer coisa, quando você está alinhado com a palavra do evangelho da paz, meu irmão, você está tão alinhado com o Senhor que você sabe quando é de Deus e quando não é. Você vai saber distinguir as influências baseado pela palavra. Você não vai ser deixado ser levado pela carne. Você não vai ser deixado levado por demônio, mas você vai conseguir compreender aquilo, porque dentro de você existe um chamado, um propósito do Senhor para você cumprir, que é o ID. E para você cumprir o ID, existe algum requisito. Você tem que aprender a priorizar aquilo que o Senhor te colocou. Prioridade e cumprimento da comissão que o Senhor delegou sobre a sua vida. Primeiro, Deus tem que estar primeiro na sua vida. Deus tem que estar primeiro na sua vida, primeiro do que seu cônjuge, primeiro do que seus filhos. Deus tem que estar primeiro do que seus pais. Deus, ele tem que ser prioridade na sua vida. Existe uma regrinha, né? Que a gente ensina. Primeiro, dentro de uma vida ministerial. E dentro desse parâmetro, se alguma coisa estiver fora, dá ruim. Eu vou fazer uma comparação, não sei se tem fotógrafo aqui, mas lembra, dentro da fotografia existe o ISO, a abertura e a velocidade? São três regrinhas ali que precisa ser fundamental para ter uma foto boa. Dentro da fotografia funciona assim. Dentro do reino, existe também umas regrinhas. Primeiro vem Deus. Deus tem que ser a primazia da sua vida. Segundo lugar, vem a sua família. Você tem que cuidar da sua família, você tem que zelar pela sua família. Depois vem o seu ministério. Se o seu ministério passar na frente de Deus, está errado. O seu ministério está sendo idolatria. Se o seu ministério passar na frente da sua família, você vai deixar a sua família vulnerável.
porque não vai ter cuidado, não vai ter sacerdote. E se a família passar na frente do ministério, você não vai cuidar do ministério do jeito que é. Primeiro vem Deus. Deus é soberania sobre todas as coisas. Depois vem a sua família. Aquele que negligencia os seus, aquele que abandona os seus, ele se torna infiel diante do Senhor. E depois vem o seu ministério. Nós temos que aprender a cumprir essa regrinha na nossa vida. Nenhum pode tomar na frente do outro. Deus acima de tudo. Depois vem a minha família, depois vem o meu ministério, vem o meu chamado. Por que o ministério em terceiro lugar? Porque o ministério é o reflexo daquilo que eu vivo. O ministério é o reflexo daquilo que eu sou. O ministério é o reflexo daquilo que eu tô. Então, se dentro da minha casa eu sou assim, aqui fora eu vou ser assim também. Se dentro da minha casa eu proclamo a paz, se dentro da minha casa eu proclamo a união, aqui fora eu vou ver isso também. Então, é lá dentro da minha casa, junto com a minha família, que eu vou calçar as sandálias. É dentro da minha família que eu vou estar ajustado. Deus acima de tudo. Depois vem a minha família. E o meu ministério vai ser o reflexo daquilo que eu sou. Uma pessoa que vive no espírito de fofoca, uma pessoa que não consegue controlar sua língua, é uma pessoa que ela não tem a sandália, já não tem, já está andando descalço há muito tempo. Uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta. A inveja, ela prejudica tudo ao nosso redor. A inveja é uma feitiçaria tão tremenda que contamina. Ah, mas fulano conseguiu chegar, mas fulano foi. Eu faço tanto e não sou reconhecido, e fulano foi, isso daí não faz parte. Se você tem esse espírito de inveja, você já não está calçado as sandálias. Controlando a sua língua, você vai começar a cultivar a paz e o amor. Devemos controlar nossa língua e evitar a inveja e o ciúme. Lembra que a nossa língua tem o poder de curar e tem o poder de matar, tem o poder de vida, tem o poder de morte? Cuidado com aquilo que você fala. E você entendeu que também você pode ser morto pela sua própria língua, né? Lembra que nós lemos lá a palavra de Colossenses? Fica a dica. Devemos controlar nossa língua e evitar a inveja, o ciúme, a calúnia. A inveja prejudica tudo ao nosso redor. Precisamos ter a paz que excede todo entendimento e não seguir os mandamentos da cultura ou das pessoas. Nós aprendemos isso nessa aula. Eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que seguir o caráter de Cristo, a autoridade dele. Doe quem custar, custe a quem custar e doe quem doer. Devemos levar a Deus, a quem não conhece, a viver de uma forma irrepreensível. O amor lança fora todo medo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Aonde, se a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, e se o mundo das trevas nós entendemos que é escuro e trabalha no oculto, faz sentido para você que aonde nós chega nós temos que trazer a luz? Aonde nós chega nós temos que trazer a claridade? Aonde nós chega tem que trazer aquilo que está em oculto? Agora, se eu estou com o pés descalço, se eu não visto a sandália, eu vou estar pisando cada vez mais na escuridão e eu não estou cumprindo aquilo que é para ser chamado. Eu estou descalço. Mesmo quando cercados, estamos guardados por Deus e devemos lutar nossas batalhas com confiança. Sapato protege os pés, o caminhar, o andar, o destino e o alvo. Sobre as sandálias sobre os sapatos da paz, as sandálias do Evangelho da Paz. O que eu quero que você grave sobre tudo aquilo que foi falado sobre esse tópico é o seguinte: se você tem um chamado e você não alcançou ainda, e isso faz tempo, olha para os seus pés que você está descalço. Passa em revista. Alinhe aquilo que precisa ser alinhado na sua vida. Veja aquilo que está te fazendo com que você não está pautado no Evangelho. E corrija. Que você vai ver o seu ministério começar a caminhar. Porque enquanto você estiver descalço, você não vai para lugar nenhum.
O escudo da fé. Aleluia. Tenho 20 minutos. 17 agora, para ser mais sincero. A fé é descrita como essencial para agradar a Deus. Falando bastante sobre fé nesse treinamento, né? Então, isso daqui já deve estar de decore sorteado sobre a sua vida. E resistir às tentações do maligno. É necessário para apagar os dados inflamados do maligno, que representam os ataques e as tentações de Satanás. É importante dar fé o seguinte: nosso escudo pode ficar fino por conta da falta da fé. Quando eu deixo de ter fé em algum lugar, é como se o meu escudo começa a se desintegrar. Percebe que quando uma pessoa ela começa a caminhar e ela tem tanta fé por que ela vai ser curada, tem tanta fé que ela vai ser liberta, tem tanta fé sobre alguma coisa, e passa os anos, ela não consegue receber aquilo que ela tinha tanta fé e ela começa a ficar fina. Ela não começa mais ter aquele mais desejo, aquela mais vontade, aquela mais... Porque Satanás, de uma certa forma, atingiu ela com um dado inflamável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso entender que não importa o tempo, mas eu vou lutar constantemente. Se tem uma palavra, eu vou lutar a favor dessa palavra. O problema é que a incredulidade tem uma ação de Beelzebul sobre a vida da pessoa e faz com que a fé dela acaba ficando escassa. A fé dela acaba deixando de crer. Quanto mais esse demônio começa a agir na vida da pessoa, mais incrédula ela começa a se tornar. E quantas pessoas estão incrédulas dentro das igrejas, e ainda mais dentro no nosso tempo, hoje, nesse ano que nós vivemos. As pessoas, elas estão incrédulas. As pessoas, elas não têm mais força de guerrear, as pessoas não têm mais força de lutar, as pessoas não querem. Eles entraram debaixo dessa atmosfera. Atenção, libertadores de plantão aí, um dos tronos que vocês têm que lutar é contra o trono de Beelzebul. Se as pessoas não tiverem fé suficiente, elas não vão conseguir ser curadas, elas não vão conseguir ser objetivo. Só que de tanto, como que esse demônio agiu? Com falsas profecias, com falsas mover, fazendo com que a pessoa perdesse a credibilidade naquilo que as escrituras ensinam. E muitas pessoas que quando chegam no primeiro amor, elas se deparam com o mover do Senhor. Só que diante desse mover, acontecem situações que ela acaba crendo. A Bíblia vai falar do joio e do trigo. Lembra que os dois têm que crescer junto? E os dois crescendo juntos, chega no tempo maduro, o joio que o trigo se curva, mas o joio continua de pé. E é necessário que se corte o joio. Só que durante todo o período das igrejas, o joio não foi cortado. E o joio não sendo cortado trouxe para dentro do povo uma incredulidade. Porque os próprios joio é o que começa a disseminar uma falsa fé nas pessoas. E fazendo com que as pessoas deixem de acreditar. Agora, se eu não sou uma pessoa que eu me revisto de Efésios 6, todas as setas inflamáveis que Satanás lançar sobre a minha vida, eu vou ser atingido. Eu vou ser atingido. Eu vou ser atingido por uma fofoquinha, eu vou ser atingido por uma situação. Pais, mães, presta atenção nisso. Olha aqui no olho do tio, ó. Você sabe por que você está tendo problema com seu filho na adolescência e ele não quer ir para a igreja? É forte. Quantas vezes o seu filho ouviu você falando do ministério quando ele estava no banco de trás do carro, a hora que você saía da igreja? Quando você chegava e falava, você viu que fulano fez isso, que fulano fez aquilo? Você viu? A maioria dos garotos e das garotas hoje que não querem ir para a igreja é porque, de uma certa maneira, viram ou ouviram formas
negativas do pai e da mãe expressar. E dentro do inconsciente deles estão: se for para mim viver uma vida assim, eu não quero. Você viu que fulano fez aquilo outro e estava lá pregando? Reunião ministerial, onde o pastor foi um pouquinho mais rígido e você coloca a sua opinião e seu filho ouvindo tudo aquilo ali? A fé deles que estava sendo desenvolvida foi inflamada pelo pai e pela mãe. É triste, né? É triste. E não só adolescente, criança. Criança que absorve tudo, que vê tudo, que presencia tudo. Talvez ele está ali no celular e ele está só escutando o pai e a mãe conversando, falando do irmãozinho, falando do pastor, falando de alguém. Pastor, mas meu filho não quer saber da igreja. Pastor, mas eu lutei tanto para fazer. Mas quantas vezes você falou do ministério, falou mal do ministério na frente dele ou na frente dela? Quantas vezes você agiu dessa maneira na frente dos seus filhos? Tudo gera consequência. E a consequência dos garotada hoje, o que é a falta de fé? A armadura está fina. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez no momento de testemunho que você tinha, em vez de você demonstrar que você tinha fé, que você orava e as coisas aconteciam, você entrou num espírito de murmuração. O escudo da fé está em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, onde cada palavra de Deus é comprovadamente pura e um escudo para aquele que nele se refugia. Salmos capítulo 35, versículo 2, incentiva a pegar o escudo e a armadura para buscar ajuda. Sabe o que está dizendo isso? Lembra da mulher que quando o profeta foi lá, deu a palavra que ela teria um filho, e de repente, passa-se os anos, o filho morre, e ela vai até o profeta? Ela tinha palavra, ela tinha fé. Ela pegou o escudo, que ela tinha uma palavra. O meu filho foi Deus que me deu. Então não é para ele morrer. E ela tinha fé que se ela chegasse diante de um profeta, ela teria resposta. Ela saiu para buscar ajuda. É isso que Salmo 35 está dizendo. Quando nós temos a nossa fé bem alinhada, nós nos tornamos amigo de Deus. E como que nós nos tornamos amigo de Deus? Lembra da intimidade? Lembra do secreto? Tiago, capítulo 2, versículo 23, vai falar sobre isso. Então, quando eu tenho a fé, quando o meu escudo está bem alinhadinho, está bonitinho, eu vou saber agir nele para pedir ajuda, porque eu sei em quem eu confio. Eu sei que debaixo dele eu vou me refugiar, porque a minha fé me faz eu andar por debaixo desses ambientes, que eu vou ter guardado, que eu vou estar protegido. E tudo quanto eu pedir, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E quando eu estou com o meu escudo alinhado, não importa a tormenta que vai vir sobre a minha vida, não importa a seta que vai vir sobre a minha vida, não importa a situação que eu tenho, eu sei por quem eu sirvo, eu sei a quem eu faço, eu sei que o Deus que está me cuidando. Então eu não vou desanimar, eu não vou paralisar. O escudo da fé vai te proteger. Nós temos dois escudos. Salmo 35 vai dizer do broquel, que é aquele que muitas vezes nós vamos precisar ir guardando e guerreando junto. Quanto mais fé nós temos, maior ficam os nossos escudos. Toda seta do maligno que vai ter veneno,
para paralisar, ou para prender, ou para congelar o coração, eu vou conseguir bloquear todas as setas. Eu preciso entender que quando ele me taca uma seta, ele vai tacar a seta de uma certa maneira para me atacar. Quando eu comecei a ministrar cura, no altar da igreja daqui de Amparo, eu começava a ministrar, o culto estava uma maravilha, estava fluindo, adoração, louvor, o céu aberto. Mas na época eu estava começando a ser tratado da parte do Senhor para ministrar cura. Existia dentro de mim aí um nível de incredulidade. No nível de incredulidade e se eu impor as mãos e não curar? E daí eu, com todo temor, tem que prestar atenção também nos temores, porque tem temor que você tem que ter em reverência ao Senhor, e tem um temor que você quer dizer assim, eu não vou fazer para desagradar a Deus. Daí você paralisa sua vida e você não faz e nem desagrada nem agrada, né? Mas tudo que você vai fazer com temor pelo Senhor é para ter resultado. Agora, um excesso de temor também te paralisa. E todas as vezes que eu levantava a minha mão, eu sentia uma flechada bem aqui nas minhas costas. Até que eu levantei um dia, nos grupos de intercessores, no meio do culto, eu só falei assim, eu já tinha orientado eles, eu falei, eu estou sendo atacado de novo. E era incrível, quando eu começava a orar por cura, eu recebia. Eu tenho a visão aberta e eu conseguia ver, inclusive, as setas que estavam aqui e a penugem que estava nela. Um dia eu saí do culto, eu olhei para o meu pé, estava cheio de uns de umas setinhas assim, cheia de pomponzinho assim, de penas, igual de índio mesmo. Só que aquela semana eu estava brigando contra o principado dessa cidade. Então, de toda maneira que eles vinham para me atacar, ele vinha. E nessas setas, o dia que os intercessores se levantaram, que eu falei assim, estou sendo atacado, o Senhor me trouxe essa palavra. O Senhor me trouxe esse discernimento. A sua fé não está sendo suficiente para curar. E Satanás, ele estava fazendo o quê? Cada seta que ele tacava na minha vida era para me paralisar. O objetivo dele, o veneno que estava naquela seta, era para paralisar o meu ministério de cura que o Senhor estava colocando sobre a minha vida. Então, todas as horas que eu levantava a mão para impor, ele mandava seta. E essa seta tinha um veneno de paralisia. Foi o que o Senhor trouxe de discernimento naquela hora. Na hora, eu arranquei, quebrei, joguei fora. Anulei todo o espírito de paralisia na minha vida. E também foi depois daquele dia, daquela oração, eu nunca mais tomei uma flechada nas costas de Satanás com essa situação. Porque a hora que a gente entende aonde o maligno ataca e a gente começa a corrigir para não deixar brecha, ele não tem mais acesso. Ele só tinha acesso na minha vida quando eu entendia que, opa, e se não acontecer? E se não acontecer? Então ele usava isso. Então não vai acontecer, eu vou paralisar seu ministério, tá? Acaba. Todas as setas que o inferno vai levantar sobre a sua vida, vai ter algum veneno específico para te paralisar, para te prender ou para te congelar. Alguma coisa ele vai fazer. Judas 20, ele nos ensina. Ele vai nos instruir a edificar, a construir nossa fé. Ele vai nos ensinar. Nós estudamos sobre isso na aula anterior do Espírito Santo, lembra? Que por onde que a gente cresce a nossa fé? Orar em língua. Oração pelo Espírito Santo. É nós orarmos e cremos que aquela palavra está tendo resultado. Vai aumentar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Falamos muito sobre isso. Começa a ler a Bíblia em voz alta. E deixa a sua alma ouvir aquilo que está sendo ministrado. O escudo da fé garante algumas questões para a nossa vida. E eu trouxe aqui, se você puder tirar um print, que esse daí são algumas palavras que o Senhor nos traz para vencer alguma adversidade no momento. O escudo da fé, em Deuteronômio 38, vai mostrar que é um escudo contra o desânimo.
A palavra vai nos trazer um renovo sobre o desânimo. É um escudo contra a destruição. É um escudo contra a opressão. É uma espada sobre a opressão, Salmos 9:9. É um escudo contra os vícios, Romanos capítulo 6, versículo 5 ao 6. É um escudo contra o sofrimento. É um escudo contra a insônia. 3 livros falando sobre insônia. Salmos 3:5, Salmos 4:8 e Salmo 121, do 2 ao 4. O escudo da fé é um escudo contra o medo e é um escudo contra a ferida e pecado. O escudo ele vai proteger todo o corpo. A fé é o principal ativador da nossa vida cristã. Tudo é possível pela fé. E sem fé, infelizmente, você está desprotegido. Sem fé, você não tem proteção. Falei isso no comecinho da aula, eu trouxe um exemplo daquele pastor que estava faltando o capacete da salvação. Falamos bastante no início da aula sobre como que Satanás ele vai agir sobre a nossa mente. E o capacete está ligado principalmente à nossa fé e à nossa esperança. A fé e a esperança são interligadas uma com a outra. Se uma enfraquece, a outra também é afetada. O capacete da salvação é essencial para proteger a mente e manter a confiança na obra redentora de Deus. Entenda bem. Quando Satanás ele começa a atacar a sua vida, ele primeiro vai começar a atacar na sua mente, fazendo com que você pensa, você cria, fazendo com que você cria situações. E aquilo que você maquina contra o bem, ou aquilo que você maquina contra o mal, ele vai enfraquecer. Aquilo que você coloca como uma ideia na sua cabeça e que você implanta como uma ideia, é aquilo lá que vai te dar o norte. Então, se Satanás ele consegue ter acesso na sua mente e ele colocar uma sementinha dizendo, ó, esse projeto é furado, e você acreditar que esse projeto é furado, tudo, você pode estar com todo o projeto montadinho na sua frente, o aval do Senhor, aquilo lá vai enfraquecer. E junto com ele vai toda a esperança. O capacete da salvação é essencial para proteger a nossa mente e manter a nossa confiança na obra redentora de Deus. Satanás ele vai fazer com que você deixe de acreditar na cruz. Ele vai fazer com que você deixe de crer nas promessas. Ele vai colocar dentro da sua cabeça que tudo aquilo lá é babela, que esse treinamento é babela. Eu sei que muitos que estão aqui e muitos que já passaram por aqui já pensou em desistir desse treinamento várias vezes. Por quê? Porque é onde a gente aprende a nos blindar. E Satanás, ele vai manter. Quem fica é só os fortes, é só os valentes. A hora que você começa a ser esticado, Satanás, ele vai dizendo, ele vai falar, ai, não entra nesse negócio não, é muito pesado. Quando você começa a ter muito sono, apesar que o nosso horário também é um horário estendido, não posso cobrar de você não ter sono, né? Mas quem assiste durante o dia e começa a ter sono é porque tem palavra que vai vir para libertação. E Satanás não quer que você tenha acesso a esse conhecimento. Então, o Satanás, ele quer fazer com que a sua mente seja totalmente sabotada por ele. Ele quer embotar tudo isso. O poder dos pensamentos. Somos o que pensamos e somos o que está na nossa mente. Você é o que você pensa. Todo pecado, ele vai nascer no pensamento. Lembra lá do começo que eu trouxe a ideia da prostituta? Tudo vai começar por lá. Eu gosto de dizer muito isso. Aquele que confessa a tentação, ele não vai precisar confessar ter pecado.
Porque se ele começa a ser tentado, ele começa a ser tentado na mente. Então, a partir deste momento aqui, que ele começa a dar legalidade. Ser cristão, meu irmão, e andar reto com o Senhor não é difícil. Não é. A hora que você começa a identificar os problemas lá onde que está a raiz, você já corta lá. Então, não é difícil. O difícil vai ser você chegar nessa maturidade. Aí eu sei que é pesado. Mas a hora que você chega nesse nível, você entende que começou a vir, começou a brotar, começou a nascer, você já vai cortando, você já vai tirando. Então você não permite que Satanás comece a ter legalidade na sua mente. Daí a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, mas como que você consegue lidar com essa situação? Como que você consegue resolver isso? Você parece que você não tem emoção. Você parece que você não sente. Isso não te ofende, não? Meu irmão, por quê? Porque você já está tratado de uma certa maneira que você não vai deixar qualquer coisinha iludir ou atacar seus pensamentos, a sua mente. Você consegue entender? Se eu sei que todo pecado nasce no pensamento, eu não vou deixar gerar pecado. Pecado tem consequência, então eu já aniquilo antes. Eu já queimo antes, já arranco antes. E se eu sei que é Satanás tacando uma seta para colocar pecado na minha vida, aí muito mais que eu vou tirar da minha vida. Daí, lá em Colossenses, capítulo 3, tem um segredo para você sair da ansiedade. A Bíblia vai falar, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas antes, você precisa direcionar o seu pensamento nas coisas boas, nas coisas alegres, nas coisas tangíveis, nas coisas boas. Pensa naquilo que é bom. Pensa naquilo que o Senhor te deu assim como promessa. Fazem essas coisas se tornar real na sua vida. Você vai controlar suas ansiedades, você vai controlar seu nervosismo, você vai começar a tratar seu caráter, você vai começar a tratar tudo aquilo dentro que a palavra do Senhor te ensina. O capacete da salvação é o oposto da racionalidade. Racionalidade, eu sei que o nosso horário está bem esgotado, mas eu preciso conversar sério com você sobre isso. A racionalidade é o que impede você ter sua fé. Uma pessoa ela não é batizada no Espírito Santo porque ela precisa entender por que, que o corpo dela está falando aquela língua. E a hora que ela começa a entender por que, que o corpo dela começa a falar aquela língua, a língua não vem, se torna racional. Vou citar o exemplo da conferência Global Fire Expansion. Quem estava nessa conferência sentiu, viu, tocou. Não tem como se passar por lá despercebido e falar assim, ó, Deus não estava naquele lugar. Não tem como. Era tangível a presença lá. A nuvem que estava naquele lugar, você podia tocar nela. Era surreal. O nosso ministério tem a unção de eletricidade. Para quem é novo, não entende. Pessoas são tocadas, na hora que ela cai para o chão, ela vai ter uma reação no corpo. Primeiro, por que que isso acontece? A glória que está sobre aquele lugar, ou a glória sobre a unção que os apóstolos e os pastores do ministério carregam é tão grande, que o corpo humano não é capaz de suportar. E o corpo não suportando, ele vai ter uma reação. E a reação que está sobre o nosso ministério, a pessoa ela vai cair com reação, sensações de energia eletrocutada pelo corpo. Como existe outros ministérios que têm um outro nível de unção, tá? Por que que eu estou chegando nesse ponto? Porque tem pessoas que chegaram depois da conferência, pessoas que nos procuraram, chegam e falam assim, pastor, eu queria, mas eu não tive. Eu queria pagar e entrar naquele lugar e eu não tive. Mas você sabe por que que não teve? Por conta dessa palavrinha, racionalidade. Se ela tem que entender por que que ela está caindo, se ela tem que entender o que está acontecendo, se ela tem que entender, isso daí bloqueia. E o que vai fazer ela entender são os pensamentos. Daí começa a seta. Será que isso é de Deus? Será que eu estou debaixo do encantamento? Será que não é bruxaria que estão fazendo? Será que isso daí não é? Eu fui religioso. Por isso que eu estou falando.
Tem um ministério aí em São Paulo que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo muito. Amo muito eles, porque eu tenho aprendido muito com eles. E esse ministério, teve um dia, eles fazem um ato profético. E nesse ato profético, eles entregaram um chá. Mas esse chá, meu irmão, não tinha nada demais. Era um ato profético de intimidade. Intimidade como? A matriarca do ministério, ela tem intimidade de tomar chá com o Senhor. É o secreto dela. Ela vai para a janela da sacada da casa dela, lá prepara o chá e ali ela faz. E ela trouxe aquela atmosfera para aquele lugar, a mensagem dela era que aquilo lá. E eu religioso, eu falei, eu não vou tomar porque eu não quero cair. E eu não tomei. E o Senhor foi tão bom que ninguém caiu, para mostrar, para depois não dizer assim, olha lá, foi o chá que derrubou. Não teve uma queda, não teve nada. E foi uma ministração tão tremenda de intimidade que veio naquele ministério, mas o chá não tinha nada demais. Mas eu, que era religioso, que falei, eu não vou tomar, eu não sei o que está aqui dentro. E é um ministério, meus irmãos, que eles não têm nada de contaminação. A única coisa que eles são adoradores, eles se entregam na adoração. É um ministério que vive pautado ali por íntegro a palavra do Senhor. Mas eu, religioso, eu falei, não, não vou tomar isso. Depois eu confessei pro líder deles lá, eu falei, não quis tomar seu chá. Mas entenda, eu estou falando de um chá. Agora, quantas as pessoas vão num lugar onde tem um mover tremendo, como aconteceu na nossa conferência, que a pessoa ela não recebe, mas por conta que a racionalidade está dentro dela. Ela não está com a capacete da salvação revestida. Ela até orou, eu me revisto, eu me vou, mas a hora que ela chega naquele lugar, ela deixa com que os pensamentos tomam conta daquela situação. E se eu deixar o meu pensamento tomar conta, eu não vou me entregar. Eu não vou. Eu não vou. A primeira vez que eu tive foi uma das conferências passadas, nem lembro. Mas a primeira vez que eu tive o contato com a nuvem da glória mesmo. Eu eu cheguei, eu estava com a câmera fotográfica na mão. Eu falei, a única coisa que eu pensava, eu falava assim, era num domingo aonde que ia liberar da glória mesmo, a nuvem de poder liberada daquele dia. Eu tinha duas convicções comigo. Eu falei, primeiro, só que o Senhor já estava me tratando, então eu já não estava mais tão racional. Eu não estava. Só que eu consegui me travar para não receber a glória. Eu coloquei duas coisas na minha mente. Falei, primeiro, se eu cair aqui, a câmera vai cair comigo, vai quebrar. E segundo, eu tenho culto à noite e eu não posso apagar. Era no domingo, eu dirigi a igreja à noite. Eu falei, eu não posso, eu preciso ir embora. E isso já era quase 4 horas da tarde, se eu não me engano. Eu estava registrando o evento. O que que eu fiz? Eu sentei, eu travei os meus pés na cadeira. Porque a atmosfera estava tão grande, a unção estava tão grande, eu tinha certeza que se eu não tivesse bloqueado a minha racionalidade naquele momento, eu tinha sido arrebatado naquela hora. E a nuvem de glória que estava tão sobre a minha vida, estava tão. Eu demoraria para pagar. Então você vê que você consegue bloquear também. Se você vai para um ambiente desse, você se entrega e fala, Senhor, eu vou, eu deixo. Até eu comentei aqui com a minha família, eu falei, no próxima conferência, eu quero estar em outros setores. Eu não quero estar no setor onde eu estava, porque acaba roubando um pouquinho o nosso tempo, mas eu quero me entregar. Eu quero me entregar de uma certa maneira, assim, de deixar com que o Senhor me leve para onde Ele quer. Literalmente nadar. Nadar na graça, nadar na unção, nadar naquela presença que estava sobre aquele lugar. E olha, eu sou homem, então que sirva de testemunho para outros homens. Porque geralmente a mulher é mais vulnerável para entrar na presença. Mas eu, como homem, eu posso trazer isso daí para você claramente. Eu tive uma mente racional. Eu tive uma mente que deixava os meus pensamentos me dominarem. Mas a partir do momento em que eu tirei de minha racionalidade e deixei com que o Senhor conduzisse, eu entro, eu acesso. Eu sou mais chorão na presença do Senhor. Eu me entrego. O Senhor me arrebata, o Senhor me leva. Eu não sei o que eu faço depois quando eu volto. Eu só, a hora que eu volto, eu falo, não fiz feiura não, né? Eu não fiz feiura não. Mas a gente tem que se entregar.
Por que que eu estou trazendo esse exemplo da conferência? Porque tem pessoas que tá vendo a graça, tá vendo o poder, tá vendo a manifestação, mas não tá deixando acontecer por quê? Tá deixando a racionalidade tomar conta. E tá aí a chave. Falta em você o capacete da salvação. O capacete da salvação vai ser aquele que vai ser a responsabilidade e o perdão. Nós somos responsáveis pelas ofensas que permitimos entrar no nosso coração. Lembra que no início da aula eu falei que nós somos maduros? Eu deixo entrar ou eu deixo sair? Se eu estou com o capacete da salvação, eu não vou permitir com que essas ofensas entrem. Pode ser ofensa de uma mãe, pode ser ofensa de um patrão, pode ser ofensa de uma pessoa que você mais ajudou. Se você está com o capacete da sua vida, você não vai permitir com que essas ofensas entrem. Você vai deixar entrar se você quiser. E se as ofensas chegam no coração, é necessário nós liberarmos e deixar com que esse perdão entre, saia da nossa vida. Caso ao contrário, a gente vai entrar dentro de um rancor, dentro de uma amargura, volta naquele ciclo que eu comecei a falar desde o início da aula. Então, o capacete da salvação vai fazer com que nós saímos de ciclo onde nós entramos. Cuidado com o que fala. Cuidado com a contaminação. Ouvir e falar mal de outras pessoas representam a perda da salvação, a perda desse capacete. Fofoca é uma forma contaminada de maldade. Porque quando você vai focar de alguma pessoa, você vai colocar seu sentimento junto. Então é uma forma de você falar mal da pessoa dentro da fofoca. Somos responsáveis pela contaminação que ouvimos. Se você está com o coraçãozinho ferido, se você está magoado com uma situação, se você está com, com, com alguma mágoa, amargurado com alguma coisa, por que que é você que tem que botar isso para fora? Porque você é responsável por aquilo que você deixa ouvir, porque é que você deixa entrar sobre a sua vida. Segundo Provérbios, capítulo 6, versículo 16, está dizendo que nós somos abomináveis se nós nos envolvemos dentro desses contextos. 6 coisas eu odeio, e a sétima eu abomino. O próprio Senhor falando lá em Provérbios. E qual que é a sétima? Aquele que criam contaminação, que faz calúnia, que cria difamação, ou aqueles que criam qualquer contenda entre os irmãos. Sério. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, tem uma lista de todas as pessoas que não herdarão o reino. Vocês lembram dessa listinha? Os mentirosos, os idólatras, os afeminados. Cuidado com essa palavra, né? Tô no YouTube. Algumas questões ali. E lá tá os abomináveis. Os abomináveis não entrarão no reino do céu. Faz parte da lista daqueles que não vão entrar. Fofoqueiro, cuidado. 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 Cuidado com palavras sujas, imorais, maledicências, orações contrárias. A boca, segundo Tiago, capítulo 3, está dizendo que a boca revela o que o coração está cheio. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração. Porque palavras são sementes. E se meu coração está cheio de maledicência, o que, que eu vou semear? Se o meu coração está cheio de amargura, o que, que eu vou semear? Se meu coração está cheio de tristeza, o que, que eu vou semear? Só que por onde que entra tudo isso? Pela cabeça. Pelo capacete. Os olhos são a janela do corpo. Aquilo que eu estou vendo é o que está alimentando. Se eu sou uma pessoa que eu vivo dentro da masturbação, que eu vivo tocando o meu corpo de uma certa maneira, o que que os meus olhos vão procurar? Pornografia. Porque ele precisa se alimentar disso. Então, eu vou me contaminar com aquilo que eu estou vendo. Então, foge dessa aparência. Foge dessa atmosfera.
Ah, pastor, mas o meu olhar é tão assim, e as meninas do Instagram ficam assim. Então, não, você não pode ter Instagram, você não é maduro para ter essa rede social, Instagram, TikTok, seja ela qual for, Facebook. Você não está apropriado, você não pode ter esse tipo de rede social, porque os seus olhos vai te contaminar e vai fazer com que você peque. A sua cabeça é o membro que comanda todo o corpo. E se ela enfraquecer, o nosso corpo padece. Então, quem vai fazer você pegar a sua mão e fazer os atos que precisa fazer baseado da pornografia, vai ser a sua cabeça. Vai ser aquilo que os seus olhos viram e quis trazer aquilo lá e ativou sua área sexual. Faz sentido para você? O capacete protege. Protege a cabeça que comanda todo o resto do corpo. Pensamento, mente, faculdades mentais, é tudo protegido. Vai proteger os seus olhos do corpo, visão. A visão é a vigia, é a sentinela do nosso corpo. Se tudo que o nosso olhar for bom, todo o nosso corpo é bom, mas se aquilo que nós olhar for mal, o nosso corpo perecerá. Os ouvidos, o som que entra, a palavra que entra, palavra de maldição, palavra de maledicência, tudo aquilo que vai contaminar o meu corpo, se eu estou com o capacete da salvação, protege, até mesmo a fofoca. Bocas são semente de vida, e seca o capacete da salvação vai proteger a sua boca também. Se você é uma pessoa que gosta de contar mentira, já começa por aí. Se você revestir o capacete, você vai estar protegido de não ficar contando certas coisas. Você não precisa contar algo para agradar os outros. Vida, palavras proféticas, palavra pura. Quando você tiver com o capacete da salvação, você vai estar alinhado com tudo isso daí. Glória a Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus como uma arma ofensiva na armadura do cristão. Jesus usou a espada para se defender dos ataques de Satanás durante a tentação, demonstrando que ele dependia do poder do Espírito ao usar essa arma. O poder da palavra e a espada do Espírito. A palavra é a espada do Espírito de Deus. A palavra, a prática da palavra é mais importante do que apenas falar sobre ela. Ao usar a espada espiritual, experimentamos um poder imenso no reino espiritual. O fogo da espada, oriundo de Deus, não se apaga quando atinge o inimigo. O contato constante com Deus aumenta o poder do fogo da espada. Os demônios não podem tocar no fogo da espada, pois quando mais tentam, mais o fogo aumenta. A espada é aquela que ela vai lá dentro. A espada do Senhor, ela entra na jugular. A espada do Senhor, ela entra lá nas juntas e medulas. A espada do Senhor com fogo, ela consome toda e qualquer raiz. A espada do Senhor, ela tem dois gumes. Então, quando ela vai, da mesma maneira que ela está te cortando aí, ela está cortando aqui também. Ela está ensinando a você e está ensinando a mim também. A espada do Senhor é a espada que vai se entrar na guerra para cortar toda a cabeça de serpente, cortar tudo aquilo que tem trazido para você contaminação. A espada é ligada direta com a palavra. Agora você entende, a palavra, a Bíblia vai falar que o verbo se fez carne. Então você entende que a própria espada do Espírito é o próprio Senhor Jesus? É o próprio Jesus entrando, é o próprio Jesus transformando, é o próprio Jesus cortando, é o próprio Jesus tirando, é o próprio Senhor agindo. E como que ele age? Através da própria palavra dele. Então, se eu estou passando por uma situação, eu vou declarar uma palavra. Se tem uma palavra de bênção sobre a minha casa, eu vou usar essa palavra. Se o inimigo tenta me agir, me corromper, eu vou contra ele, contra a palavra. É a palavra do Senhor Jesus que vai fazer com que eu vença toda situação. É necessário eu conhecer a palavra, é necessário estar ligado à palavra, é necessário estar junto com a palavra. Os componentes da armadura de Deus
é principalmente a obediência à palavra. Os componentes da armadura são concedidos quando nós vivemos em obediência à palavra do Senhor. Então, quando que a palavra é ativada? Quando eu obedeço, porque se eu não estou obedecendo, eu estou vivendo uma mentira, então ela não vai ser eficaz na minha vida. Aí entra, porque que muitos estão, por exemplo, como eu citei, mendigando na Crocolândia, em São Paulo, que tem conhecimento da palavra. A Bíblia vai falar o seguinte, a letra mata, mas quem traz a vida é o Espírito. A fé no reino espiritual é essencial para crer e discernir todos e qualquer casos espirituais. Agora devemos ter um cuidado para não agredir a noiva de Cristo, agir com mansidão, jugo e fardo leve, como Jesus faz. A espada não é para você atacar outro irmão. O que mais você vê hoje nas redes sociais é irmão atacando irmão, ministério atacando ministério, usando o quê? A palavra. O reino não está sendo pregado, mas a palavra está ali. Tchiu, tchiu, a espada, né? Porque eu não concordo com isso, porque esse mover é fogo estranho, porque a palavra diz desse jeito, porque a palavra diz aqui. Gente, a palavra deixa bem claro. A letra mata. Os fariseus tinham a letra, mas era morto. A gente tem que ter muito discernimento da parte do Senhor para poder entender quando é realmente de Deus e quando não é. Eu não posso limitar Deus em 66 livros das Escrituras. Os apóstolos mesmo disseram, ó, se fosse para escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberiam nas Escrituras, não caberia dentro dos livros. Jesus declarou, e em meu nome vocês farão obras maiores do que a minha. Jesus deixou bem claro que tudo é possível ao que crer. Meus irmãos, diante dessa palavra, eu não posso limitar Deus dentro de 66 livros. Antes de Gênesis 1, Deus já existia. 66 livros é a conduta do homem para que nós aprendamos a ter comunhão com ele. Mas a gente tendo intimidade com o Senhor, a gente vive coisas além, sobrenatural, poderosíssimas, que não deu tempo de ser escrito. Agora vem a quarta pessoa da Trindade, o vice-querubim da terra. Não. Eu não acredito que você possa cair e ter uma unção de eletricidade, porque na Bíblia não mostra. A Bíblia está dizendo que existe fogo estranho, e eu entendo que isso é fogo estranho. E eu começo a levar isso para a rede social, e eu começo. E nós, que estamos vivendo uma vida de santidade, pautada na palavra do Senhor, jejuando, buscando mais, mergulhando mais, entendendo que eu não quero estar no raso, que eu quero estar mais no profundo, entendendo o mistério do Senhor, que quanto mais intimidade que eu tenho, mais Ele me revela, e eu não quero brigar com eles, que eles se dane para lá, e eu quero a minha comunhão, porque eu entendo que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não vai saber viver, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Enquanto nós buscamos mais a parte do Senhor, tem eles do lado de lá, reclamando, murmurando e reclamando, usando a espada. Em vez de pregar, ó, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar. Tem outros que vêm falando assim, não, Jesus já não faz mais nada, não. Já acabou o tempo da cura. Não existe mais línguas estranhas na terra, porque a língua estranha era na época dos profetas. Não tem mais, isso daí já cessou. E aquilo que é para ser pregado sobre Jesus? E levavam as pessoas a ver o sobrenatural do Senhor? Existe um dom de prodígios e maravilhas? Se existe o dom, meu irmão, eu quero. Uma das coisas que eu coloquei sobre a minha vida, Senhor, eu quero viver cada minuto, cada sobrenatural, tudo que o Senhor foi entregar nessa terra. E se nós estamos vivendo os últimos dias, eu creio que eu estou vivendo aquilo que a tua palavra está escrito. Existia um tempo em que viveram só pela palavra. Eu estou fazendo parte do cumprimento. E se eu estou fazendo parte desse cumprimento, eu quero estar de camarote no primeiro banco, vivendo o tempo do avivamento. Eu quero estar vivendo no tempo do arrebatamento. Tudo que for acontecer nessa terra, eu quero assistir. Eu quero viver, eu quero estar cheio, eu quero estar transbordante.
Eu quero estar vivendo nessa atmosfera, eu quero estar vivendo neste período, eu quero fazer parte deste momento. Eu quero viver. Eu não posso pegar minha espada e começar a atacar o irmão, eu não posso pegar minha espada e começar a atacar os outros. Não podemos agredir a noiva de Cristo. Não podemos usar nossa espada para atacar outras pessoas. Temos que ter esse discernimento. A espada é para guerrear contra a potestade, contra o inferno, contra qualquer cilada, ou até mesmo quando o inferno vir atacar palavras sobre a nossa mente. Por outro lado, nós temos que usar a espada para nos defender, não para atacar outros irmãos. Vocês conseguem entender? Temos que anunciar o reino, não dividir o reino. Toda palavra deve ser baseada na palavra de Deus, pois ela é espada. A palavra tem o poder de criar e a palavra tem o poder para destruir. Palavra de maldição tem poder para destruir, assim como a murmuração. Quer destruir qualquer situação? Quer destruir o império de uma empresa que que o Senhor te entregou? Começa a murmurar, começa a reclamar. Murmuração é o canto do inferno. Enquanto nós adoramos nós louvamos e adoramos ao Senhor para chamar a presença, a murmuração afasta. A adoração ao diabo é semelhante à murmuração. A murmuração, ela abre uma porta para a influência demoníaca na vida do cristão. A murmuração traz doença, infelicidade, traz depressão, traz medo. Por outro lado, a gratidão é o oposto da murmuração. A gratidão é uma oração poderosa na vida de um crente. Começa a ser grato por aquilo que você não recebeu ainda. A palavra de Deus é a luz e ela guia para discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. A palavra é como um espelho. Ela nos mostra quem nós somos. A palavra, como hoje, a gente nos coloca em espelho, nos coloca em revista. E o Senhor vai nos mostrando aonde precisamos corrigir, aonde precisamos nos moldar. A palavra, ela é uma água limpa, que vem para limpar, para purificar, para transformar. Agora, o problema está naqueles que conhecem a palavra e não praticam. Aí nascem os religiosos. E Satanás ele vai buscar essas pessoas, vai buscar os religiosos, para manter eles presos dentro da escuridão, e pedindo para que enxergue verdadeiramente a palavra. A palavra para nós é como se fosse uma âncora. Ela nos mantém firme. E quando nós começamos a orar em língua, isso vai nos fortalecer, vai nos construir essa santificação. Quanto mais tivermos mais proteção, quanto mais fé nós tivermos, mais proteção a gente vai ter. Quanto mais leitura da Bíblia, mais espada, mais arma a gente vai ter. Quanto mais a gente fugir de toda essa aparência do mal, mais parecido com o Senhor a gente vai ter. A espada do Espírito, como que a gente usa ela atacando? O uso da palavra é um contra-ataque espiritual e é uma importância da nossa leitura. A palavra a espada que vai principalmente atacar Satanás. E é um escudo que vai nos proteger. Há referências bíblicas para enfrentar diferentes dificuldades, como medo, depressão, pesadelo, angústia, entre as outras situações. É necessário nós entendermos o uso correto da palavra para nos ajudar a superar obstáculos e conhecer a Deus profundamente. Quer resistir Satanás? Começa a ler a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O engano que está dentro de nós é destruído pela espada do Espírito. Pois a espada de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra no ponto para dividir alma, espíritos, juntas e medulas,
e julgas os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a espada do Espírito. Ela defende e protege todo o corpo. Todas as partes do corpo, suas analogias, são protegidas, libertas, limpas e edificadas pela espada de Deus. Pela espada do Senhor. Vamos correr aqui rapidinho para nós encerrarmos. Oração no Espírito constante. Esse daqui nós pode ir rápido, por quê? Porque a gente já falamos bastante sobre oração em Espírito. A oração, ela concede força necessária para usar todas as outras peças da nossa armadura. O apóstolo Paulo nos exorta a orar constantemente, em todas as ocasiões, com súplicas no Espírito. E devemos lutar de joelho. Eu tive um testemunho essa semana de um jovem que a gente cuida dele. Ele pegou e falou o seguinte. Ele falou, pastor, o Espírito Santo me ensinou algo tão poderoso que quando eu tinha alguma visão que eu estava na batalha espiritual e eu estava perdendo a batalha, o Espírito Santo falava, dobra os joelhos e começa a orar. Só que eu não entendi por que eu odeio, dobrava o joelho e começava a orar. Só que daí eu percebi que quando eu estava de joelho, os anjos que estavam lutando comigo vencia a guerra, vencia aquela situação. Daí, algo lindo eu ensinei para ele, eu quero compartilhar com vocês. Eu falei, você sabe por quê? O seu espírito não é ligado ao seu corpo. Então, todas as vezes que você começa a orar, o seu espírito desconecta do seu corpo e vai para a dimensão celestial. Se você não acredita nisso, lê lá Ezequiel 8. O profeta vai dizer que o espírito dele era levado. Então, quando você entra na dimensão da oração, você começa a orar, o seu espírito sai do seu corpo e seu espírito é levado às situações. Só que provavelmente ele estava vivendo alguma guerra em que a carne dele estava prevalecendo. Então, quando o espírito dele estava guerreando e ele começava a perder a guerra, o Senhor trazia como discernimento para ele: dobra o joelho. Por quê? No momento em que ele dobrava o joelho, ele colocava a carne em rendimento, em redenção, para fazer com que o espírito lutasse, para fazer com que o espírito prevalecesse. A hora que a carne estava prostrada, era a hora que o espírito dele vencesse. Então, tem horas, tem momentos que o nosso espírito está guerreando, mas é necessário nós ir para o joelho. Render, confessar, se entregar. Todo o tempo. Não é porque você está revestido com a armadura de Efésios 6, com o capacete alinhadinho, com tudo alinhadinho, que você vai ficar sem orar. Não, com todo o tempo. Teve uma seta, sentiu alguma situação, teve alguma questão que você viu que está tendo ataque espiritual, ora, vigia, esteja perseverante e sendo persistente em toda oração. A importância de orar não é apenas por nós mesmos, mas também por toda a igreja, por todo o ambiente, por tudo aquilo que está junto com você na batalha. É necessário nós orarmos e termos esses companheiros de batalha espiritual. Nós vai ter uma aula falando sobre montar uma torre de intercessão e levantar um exército. É muito poderoso. Para nós encerrarmos, a gente só conhece as armaduras de Efésios 6. Mas tem outros tipos de armaduras também. A armadura de Deus, ela aparece 3 vezes nas epístolas de Paulo. E nela podemos encontrar referência à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cada arma, ou cada armadura, menciona uma pessoa divina da parte do Senhor. As armas da justiça, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, pode ser associada a Cristo. A arma da luz, ou a armadura da luz, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 12, pode estar relacionado ao Espírito Santo.
e a armadura de Deus, que é atribuída ao Pai, que é o provedor dela. Então, nós falamos sobre a armadura de Efésios 6, mas entenda, esses 3 tipos de armadura, ela está vinculada a uma só. Quando nós estamos alinhados e com ela alinhadinha, é como se a nossa armadura acendesse. E você percebe, por exemplo, todas as vezes que tem uma manifestação demoníaca, você vê que o demônio, ele está com o olho fechado, ele nunca abre. E quando você pede para ele abrir o olho, muitas vezes ele vai reclamar da luz que está sobre ali. E aquela luz está, muitas vezes, está vindo do reflexo da sua armadura. A nossa armadura, Satanás consegue enxergar de longe. É a própria armadura de Deus, é uma armadura de luz. E como Satanás ele se esconde nas trevas e ele trabalha tudo no oculto, ele não vai se aproximar. Então, é uma outra forma de defesa que você tem. Quanto mais a sua espada estiver mais alinhada, mais reluzente ela vai estar. E isso vai impedir com que Satanás ele se aproxima, ele chega. Ele vai tentar atacar setas de longe, mas chegar perto ele não vai. Porque ele não pode com a luz. Ele não consegue se achegar por causa da luz. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar com vocês que chegaram até aqui. O Espírito Santo possa te ensinar muito sobre esse texto, sobre esta mensagem. Estuda mais sobre essas 3 armaduras. A armadura da justiça, as armas da luz, ou a armadura da luz, que está lá em Romanos 13:12, e a armadura de Deus, que é aquela que nós estudamos hoje, Efésios 6. Amém? Que esse treinamento possa ter feito muito sentido para a sua vida, que esse treinamento possa ter tido um alinhamento espiritual sobre você, e que esse treinamento você multiplique. Que você entenda que a sua armadura de Efésios 6 é muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Está relacionado ao nosso caráter, a quem nós somos. Glória a Deus, aleluia. Pessoal do YouTube, vocês estão aí? Louvado seja Deus. Eu quero orar com vocês, tá bom? Em nome de Jesus, descruza as suas pernas, descruza os seus braços, dá uma esticada. Eu quero ativar em você. O conhecimento foi liberado. E quando o conhecimento é liberado, tem coisas que vêm como a luz sobre a sua vida. E as trevas têm que ir embora. E nós queremos selar isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse entendimento. Eu quero te agradecer por essa aula. Por essa clareza. Espírito Santo, por mais que passou um pouquinho do que nós combinamos, o meu coração está tão tranquilo, porque eu sinto que tudo que era para ser ministrado nessa aula, eu consegui entregar. Eu te louvo, Espírito Santo, porque tudo foi entregue. Te louvo pelas experiências que o Senhor trouxe como ensinamento, pelos testemunhos. E eu te louvo, Espírito Santo, principalmente, porque o Senhor tem alinhado a cada um. Jesus, eu quero que essa oração alcance todos aqueles que vão assistir essa aula gravada, aqueles que ficaram até agora com a gente. Espírito Santo, visite agora a vida de cada um. Senhor, nós conectamos agora ao trono celestial. E eu declaro que anjos da parte do Senhor, responsável por armaduras, sejam designados agora, em o nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe a cada um que está presente nessa live. O Senhor sabe, ó Deus, a cada um que está presente neste lugar, neste ambiente. E o Senhor sabe, ó Espírito Santo, a cada um que está apto para receber de uma armadura nova. Em nome de Jesus, anjos designados, comecem agora, a remover todas as roupagens antigas, todas as armaduras de ciclos antigos,
todas as armaduras que estão feridas, que estão machucadas. Ah, Espírito Santo, todas as armas que foram perdidas por conta do cinturão da verdade, que foi removido. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus agora. Comece agora a passar em revista. Passe agora todos o sistema digestivo, todo o sistema urinário, todo o sistema reprodutor. Em um nome de Jesus agora. Passe agora nos testículos. Passe agora nos ovários. Espírito Santo de Deus, começa agora a limpar. Aonde teve uma seta, ou aonde aconteceu dessa pessoa ter sido machucada, ou ter sido atacada por não ter as armaduras do Senhor. Em nome de Jesus agora, eu declaro que todo o sistema vital, todo o sistema agora começa a ser renovado, começa a ser tirado, começa a ser restaurado. Na autoridade que há no nome de Jesus agora passa em revista agora, todo pensamento maquiavélico, todo pensamento de desistência, todo pensamento de ódio, de rancor, seja limpo agora. Na autoridade que há no nome de Jesus agora passa anjos e começa a descer com o bálsamo do Senhor. E todas as setas que foi tacada, começa a ser tirado. Começa a ser exprimido todos os venenos, tudo aquilo que virou carnegão, todo o coração empedrado que gerou racionalidade. Na autoridade do nome de Jesus agora, começa a ser revestido, começa a ser transformado. Todo câncer de próstata é anulado agora, começa a ser queimado todas as raízes, em nome de Jesus. Começa a ser tirada agora, põe para fora. Chegou a verdade, veio a luz do entendimento, e aonde tem a luz, Satanás não pode ficar, Satanás não pode fazer festa. Então, em nome de Jesus, eu já declaro falência a todo o sistema que tem trazido opressão alta, que tem trazido angústia, aonde tem tirado a insônia deste meu irmão e dessa minha irmã, em o nome do Senhor Jesus, que se levanta. Pessoas capacitadas, pessoas ousadas, pessoas alinhadas para fazer o teu reino. Levanta intercessores, comprometidos com a verdade da parte do Senhor. Levanta agora. Espírito Santo de Deus, começa a tomar conta, começa a entrar neste lugar, começa a entrar sobre este ambiente. Todo véu seja tirado, todo véu contaminado seja tirado, tudo aquilo que está contaminado na vida da pessoa seja tirado, seja renovado agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja alinhado todos os sentidos, seja alinhada a audição, tato, paladar, olfato, em o nome do Senhor Jesus. Toda visão distorcida agora, Espírito Santo, que os anjos do Senhor tocam nos olhos. Que os anjos do Senhor tocam nos olhos. Assim como algo que está sugando, puxa agora. Em um nome do Senhor Jesus. E abra a visão. Abra clareia. Oh, rechede balabaceia. Riconte balabachori anda labacere canteri anda labaché. Em um nome de Jesus agora. Toda cera espiritual que está nos ouvidos, impedindo de ouvir, impedindo de enxergar, foi muita palavra, foi muita murmuração, foi muitas coisas que foi contaminando esse ouvido, e hoje criou uma cera espiritual, impedindo o contato com o Senhor, em o nome de Jesus. Sai agora toda cera espiritual, sai agora toda carne esponjosa no nariz, que impede de sentir o cheiro doce do Espírito Santo, que impede de sentir o cheiro fedorento de quando Satanás está armando alguma coisa. Toda a carne esponjosa do nariz, sai agora, em o nome de Jesus. Redecante balabastei, ou de combara balabastua, reconche de cante balaceia de labassuia. Toda contaminação, toda palavra que veio de contrária,
toda palavra que veio como desonra, toda palavra que veio sobre a vida dela, tudo aquilo que os olhos olhou e trouxe julgamento, em o nome do Senhor Jesus seja tirado. Toda egrégora que foi criada dentro daquele carro, falando mal de sacerdote, falando mal de pastores, falando mal de ministério, anjos, recolham agora. Toda egrégora criado num quarto, criado na sala, criado na cozinha, criado no ambiente, anjos, tira agora. Toda egrégora criada em ambiente de trabalho, criando palavras, defamação, criando toda palavra de murmuração, criando toda contenda, em nome de Jesus, começa agora, anjos, fazer uma limpeza em todo esse ambiente. Declaro curado, sarado, rete palabacheia, ruti conte balaba, redecante barabalaba cheia, de conte andalabaia, repa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 pipa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 pipa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 p
Redecante balabashuri andalabanaya. Redecante balabash. Toda endometriose, doenças que estão no útero, toda menstruação atrasadas por conta de nervosismo, por conta de justiça própria, toda menstruação desregulada, todo sangue que não é produzido, tudo aquilo que vem como mal-estar no útero, toda ferida, cicatriz, todo aí qualquer anomalia no útero dessa mulher que impede ela de gerar, por conta da falta da cinturão, por conta da falta da couraça, e isso afetou o útero dela. Em nome de Jesus agora, sinta um fogo dentro do teu útero, em um nome de Jesus. É o fogo do Senhor te purificando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as mazelas, tudo aquilo que te colocou como sofisma, eu dou uma ordem na autoridade do nome do Senhor, seja arrancado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja arrancada hoje, seja arrancada agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Anjos, traga agora uma brasa do braseiro do trono do Senhor. E toque agora nos lábios impuros. Toque agora nos lábios em que profana mentira. Toque agora nos lábios daqueles que andam mentindo. Em nome de Jesus. Toque agora. Queima. Purifica. Assim como o profeta falou, Senhor, coloque um guarda na minha boca. Que aqueles que têm habilidade de contar mentira, seja colocado esse guarda na boca, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, desça agora com teu fogo. Batiza com o amor de Jesus. Restaura, purifica, labalabacheio, deconte, balabaçu. Você que ora em línguas, começa a orar em língua. Só começa a te agradecer, porque o Senhor vai te revestir com uma roupagem nova. Eu vejo o anjo chegando aí diante da sua presença. Anjos de frente com você agora, onde está. Tem gente que agora, eu peço que os olhos sejam abertos na autoridade do nome de Jesus para que possa enxergar. Tem gente recebendo armaduras roxas, outras azuis. Algumas com umas pedras verdes, outras pedras lilás. Tem umas que tá com um bordão de ouro. Cada armadura específica o anjo entrega para você nessa noite como um presente. Como um presente, porque ele te reveste, ele te coloca num novo nível, num novo patamar. O Senhor te entrega algo novo nessa noite. E a armadura que os anjos te entregam são armaduras que vêm com unção nova, que vêm com capacidade nova, que vêm com direção nova.
O Senhor, ele não só troca a sua roupagem, mas ele coloca sobre você uma nova ativação, uma ativação no seu ministério, Leide Balabasheri, Comparabalabashúria, uma ativação para o seu novo ID, uma ativação para o seu novo eu, Rede Balabasheria. O Senhor te coloca nessa noite no propósito em que ele tem te chamado, Ledechete Coma, Rude Consori Balabacheia. O Senhor te coloca hoje no propósito, no alinhamento, naquilo que ele tem te chamado, receba não só a roupagem, mas receba agora ativação profética sobre a sua vida, ativação ministerial, vai chegar o tempo de descer o óleo sobre a sua cabeça, mas o Senhor já te prepara e já te envia, Uriconche barabalabasoa de canterianda labaia de canceri balachoa rude cancheri balaseri anda labaia rede cancheri balabasuri cante balabachoa seri hande labai rode canche balabacheri anda labanai. Em nome de Jesus, aqueles que creem, fiquem de pé. Só aqueles que creem. É um ato profético. Fique em posição de sentido, em nome de Jesus. Anjos têm liberdade agora, em o nome de Jesus. Coloque agora o cinturão da verdade sobre este homem, sobre essa mulher. Comece a apertar até que ela sinta o aperto daquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida dela como a roupagem. Coloque esse cinturão protegendo tudo, protegendo a sua vergonha, protegendo os seus órgãos, os órgãos que foram curados, que foram renovados, que foram sarados. Em nome de Jesus. Aperte para ficar bem justo, para ficar bem firme. Em nome do Senhor. Vista agora a couraça da justiça. Que cada um aqui aprenda a não andar por justiça própria, mas sabendo que quem justifica a nossa vida é o próprio Senhor Deus. E que estiver guardando todas as suas emoções, seus sentimentos, ansiedades, medos. Tudo foi tirado da sua vida. E isso agora seja revestido sobre a sua vida, por te proteger e te guardar. Aperte, anjos. Em nome de Jesus. Aperte a cada um, para que fique tudo justo. Arabalabacheri andalabada. Alixote conte balabacei andalabada. Arabalabaché. Vista agora as sandálias do Evangelho. Aqueles que já perderam. Traga a eles a paternidade. Traga a eles a honra. É um novo ciclo, é um novo momento, é um novo ambiente. Labaxeri, concheri, balabaxeri, adalabá. Vista sobre eles as sandálias do Evangelho. Vista sobre eles essa unção de paternidade. Caminha cada um. Anjos, coloca cada um no propósito e no destino em que o Senhor tem colocado a cada vida, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, coloca cada um no caminho pautado na palavra. Labalabaxeri, andalabaceri, andalabá. Oure, conte, balabaxeri, andalabá. Em nome de Jesus. Vista agora o capacete da salvação. Todas as esperanças perdidas seja regenerada agora. Tudo aquilo que foi um dia um projeto perdido, tudo aquilo que foi abandonado, que ao ser tocado agora,
Anjos, pode colocar de uma forma que eles sintam o capacete entrando na cabeça. Sinta os ouvidos sejam tampados. Sinta os olhos sendo guardados. A boca sendo protegida. Que ao entrar no capacete, seja protegida a mente sobre toda e qualquer seta do inferno. Declaro uma noite abençoada, sonhos revigorados e protegidos. Senhor, cada um tem uma espada específica. Anjos, coloque as espadas agora na mão de cada um. A espada do Senhor seja liberada agora sobre cada vida. E cada um receba agora na proporção de conhecimento que tem. Em nome de Jesus. Seja tocada agora pelos anjos do Senhor. Sinta o peso da espada. Use a espada. Use a espada. Labaxere, canterianda, labacere, anda, laba. E aumente a unção que está nela, lendo e buscando entendimento da palavra. Loxe de cante, barabalabassoa. Redecante, balabaxere, anda, lamana. Senhor, traga um escudo novinho. A fé fortalecida, renovada. Um escudo, Senhor Jesus, não fino, porque o fino já se perdeu, mas um escudo novo. Traga o broquel. E Espírito Santo ensine a cada um a lutar, conforme o teu chamado. E Jesus, como mestre desse treinamento, eu coloco a cada um, Senhor Jesus, debaixo dessa cobertura, guardando e protegendo e selando as costas de cada um com o teu sangue. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que todo aluno que estiver debaixo deste treinamento estará guardado e cuidado debaixo do sangue. Está guardado toda a casa, está guardado toda a família, está guardado todos os bens. Em o nome de Jesus. Todos os alunos durante esse treinamento está debaixo dessa cobertura, está debaixo dessa oração, está debaixo desta graça do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. E se levanta um domo de fogo ainda maior, protegendo o lar, a vida de cada um. Que o Espírito Santo possa começar a mudar vínculos, mudar pessoas, mudar ambientes. Tudo para um propósito, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E Jesus com todos com a armadura nova. Todos os pecados e forrofisma tirado. Todas as setas do inferno retirada e removida. Todos os órgãos, ó Pai, limpo. Eu quero declarar ativado toda essa armadura que foi colocada sobre estas pessoas, como ministro do Evangelho da Paz, como sacerdote em exercício, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu declaro ativada todas essas armaduras e que cada um cumpra o seu destino, cada um cumpra a sua jornada, cada um cumpra o seu propósito. Abra-se os códigos de conhecimento. Abra os códigos de renovação. Abra-se os códigos do céu. E traga sobre cada um novo tempo, um novo ciclo. Declaro que tudo que ficou para trás seja recolhido agora e levado para que Jesus defina o fim. E que agora conta-se uma nova história. Jesus, todos os despojos das guerras que cada um dos meus irmãos entraram, nós recolhemos agora e pedimos que seja guardado, ó Pai, na sala do tesouro, em o nome de Jesus. Todo despojo que cada um dos meus irmãos entraram
seja recolhida agora. Todos os resquícios de guerra que não foi recolhido, que seja recolhido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que pertence a eles, ao Espírito Santo, seja devolvido. E aquilo que não pertence a eles, seja entregue agora a cada um. O que não pertence ao Senhor e aquilo que for lixo espiritual, que o próprio Senhor Jesus, nós declaramos que extermine e tire e cancele. Pai, eu abençoo a cada um dessa aula. Nós desligamos agora das cortes celestiais e voltamos para este ambiente, para este plano. Guarda nossos dias, guarda nosso dia. Guarda, Senhor Jesus, a nossa semana. Guarda o nosso final de semana. Espírito Santo de Deus, apague todo o nosso cheiro, todo o nosso rastro, todo e qualquer lugar que nós acessamos nessa noite. Nós passamos pela porta que é Jesus. E nós declaramos vida, nós declaramos bênção, nós declaramos prosperidade, nós declaramos abundância do reino, nós declaramos unção e ativação da parte de Deus. Espírito Santo, seja fechada essa porta agora. Tudo que é do passado fica para trás. E tudo que é o novo, que vem ser colocado diante dos nossos olhos. Traga sobre nós ousadia. Traga sobre nós espírito de coragem. E não permita em nenhum momento que a timidez, o espírito do medo, acesse o nosso capacete. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Dê uma noite abençoada, cheia da tua graça, do teu poder. Dê uma noite, Senhor Jesus, revigorosa. Que essas horas que nós vamos dormir, ó Pai, seja válida como uma noite inteira. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vocês estão bem?